a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. De abril de 2026. Eu achei que estivéssemos seguros na garagem da mãe Joana. O JV foi devorado na minha frente e agora a Mari e o Arthur também foram infectados. Tem alguma criatura lá fora. Eu tô sem munição, sem ervas e ferida. Se você estiver lendo isso, fuja imediatamente. Eu acho que já não tenho muito tempo. Estou escrevendo essa carta com a minha última... Que? Que barulho foi esse? Não! Não! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariana Bauer. Eu sou o Arthur Alves. E eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da Garagem. E estamos aqui reunidos pra falar de coisa boa, hein? Nossa, se vocês pararem pra prestar atenção, provavelmente vocês vão ouvir meu coração batendo. Porque eu tô apaixonado, cara. Eu tô apaixonado. Eu amo essa franquia, eu amei esse jogo. E nem vou fazer mistério, que a gente tá aqui pra falar de Resident Evil. De Wrecking. Sim. Pega. Depois de mais de um ano sem falar de Resident Evil aqui na Garagem. Foi. Estamos Não aqui estava presente. presente. A Mari não estava. É verdade. O João foi engolido por um zumbi, aí agora a Mari veio no lugar dele. Foi. E a gente Sobrevivi. Sim, é sobrevivente. Nós três somos sobreviventes de Raccoon City e a gente tá aqui pra falar do novo jogo da franquia, né, Resident Evil Wrecking, que saiu agora em fevereiro. Então a gente tá bem perto do lançamento, né? Faz pouco mais de um mês. Todo mundo comentou, nós três conseguimos ver bastante, Sim. né? A Mari conseguiu, ela não conseguiu jogar, mas se acompanhou, Sou né? pobrinha, gente. Eu sinto aquela imagem do... Ai, como você zerou o Resident Evil Wrecking no YouTube? Eu abraço. Era literalmente eu alguns anos atrás. O Arthur conseguiu jogar pelo PS5, né? Eu joguei. E eu pelo PC. Mas foi especial até pra mim, porque é só o segundo Resident Evil que eu consigo jogar no lançamento. Caramba. O último foi o Resident Evil 4 Remake. Ah, nossa. Então, tipo, foi bem especial pra mim. Conectado. Tá vendo? Planejado isso. Tudo conectado. Bom, mas é isso então. Introduzindo o assunto, vamos falar de Resident Evil Wrecking. Eu tô Bora. muito empolgado. Tô há dias imaginando esse episódio. Eu tava louco pra falar sobre O cara ensaiando tudo que ia falar na Nem cabeça dormi dele. ontem. Mas vamos lá, pra quem chegou aqui, eu já queria falar que primeiro a gente tem um episódio de Resident Evil aqui. Esse episódio em específico a gente vai falar mais sobre o novo jogo, né, o lançamento. E se você não conhece muito a franquia, eu recomendo que você assista o episódio anterior, que a gente vai deixar no card, ou no fim do episódio, ou no link, em algum lugar aí, você vai ver. Onde a gente comentou da franquia inteira. Então, desde o primeiro jogo até o último que tinha saído naquele momento, que era o Village, se eu não me engano. Ou era o 4 Remake? Era o 4 Remake, desculpa, isso. Mas a gente Muito confuso. Não, mas... E esse episódio é muito bom, cara. Nossa, a gente conseguiu passar Sim. por mais de 9 jogos. Ficou bem Não, a gente ainda organizadinho. comentou pelos filmes e tal. Né, por cima, falou as muita coisa. animação, a gente falou sobre muita coisa. Então é um episódio bem completinho e eu recomendo que vocês ouçam também. E como a gente tá aqui pra falar sobre o novo lançamento, né, o novo jogo Resident Evil Wrecking, que, só dando uma introdução rápida mesmo, é um jogo de survival horror da franquia de Resident Evil da Capcom, né, que é publisher japonesa. Que, inclusive, essa franquia bateu 30 anos agora, em fevereiro, dia 27. 30 anos é muita coisa, gente. Nossa. Cadê minha loja da Capcom aqui Tá no precisando, Brasil? viu? Nossa, a merchandising de Resident Evil no Brasil é zero, Cadê? cara. Eu sou faminto por merchandising de Resident Evil. Não tenho nenhum. Silent Hill que não existe. Silent Hill. Um pior que o outro. Nossa. Mas é isso, então. Vamos começar, então, do que vocês acharam do jogo. Vou começar com vocês, porque se eu deixar pra falar aqui, eu vou falar o episódio Vai inteiro. ficar um Você vai episódio. começar, Mari? Pode ser. Eu gostei, achei muito bacana. Bom. Ponto final. Eu gostei, eu não esperava que eu ia gostar tanto desse Resident Evil. Eu não gosto tanto de Resident Evil como, tipo,
jogo em geral. Eu acho que ele não é um gênero que eu curto muito, mas eu gosto muito dos personagens. Os personagens me ganham muito fácil, os monstros me ganham muito fácil. Só que eu não sei, a dinâmica dele não me pega muito às vezes. Ou eu fico, tipo, cara, me dá uma pausa de 5 meses aqui que eu volto. Mas eu gosto. Eu gostei muito mais desse jogo, ele é muito mais dinâmico, o Wrecking. Eu gostei muito da dinâmica da Grace. Eu não esperava que a Grace ia ser tão boa. Ela é muito legal. Nossa, eu acho... Queria a Ada, mas... ganhar a Grace também é tão boa quanto. Eu espero que vai ter uma DLC mais focada nela. Porque eu sinto que o jogo é muito focado no Leon, em um geral, assim, ele volta muito no passado dele. Sim. Tem a questão de Raccoon City e tudo, assim, o Wesker do nada também. Na verdade, não, o Wesker plagiado. É isso, da Shopee. E toda a questão de se salvar, né? O Leon tá tentando se salvar, tentando achar uma cura. E a Grace tá meio que lá por acidente, de certa forma, em um dado momento. Depois ela vira mais relevante e tudo. Eu acho isso muito legal. Esse jogo é muito bom. Eu gostei dos puzzles deles. Eu achei isso bem bacana. Eu gostei dos monstros da primeira parte. Eu sinto que, pro final, os monstros não são tão legais, assim. Eles parecem muito genéricos de Resident Evil, em geral. Eu acho que eu já vi tantos monstros parecidos com aqueles em outros jogos. Você diz, tipo, em Raccoon City ou quando volta pra Grace mesmo? Quando tá na Grace tem uns monstros mais legais, assim. Acho que quando tá em Raccoon City tem uns monstros que eu fico, tipo... Zumbi de novo, cara. Já vi esse zumbi policial 3 vezes. Pô, Mari, mas a gente ficou tanto tempo sem zumbi. Aí, tipo, falando de zumbi, quando volta. Mas assim, tava legal. Eu acho que, não vou mentir, eu tava comentando isso com o Cauã. Tem uma questão de uma nostalgia tão grande nesse jogo. Que eu nunca senti isso. Tipo, eu não joguei os clássicos na época, nunca tive essa sensação. Mas vendo esse jogo, vendo os personagens, vendo a história, voltando pra Raccoon City, eu sinto uma nostalgia tão grande. E uma questão tão pesada entre essa nostalgia, no sentido, tipo, a história ela sempre volta pra Raccoon City e o que aconteceu com ela e as consequências dela nesse mundo de Resident Evil. Mas eles nunca têm uma resolução certa de como destruir esse problema, né? E quando tem, é um outro problema maior. Sim, sempre uma nova base da Umbrella. Exato. E eu sinto que toda vez que eles colocam mais um personagem novo, melhora a franquia. Eles nunca têm um personagem ruim Verdade. De fato, assim. Isso porque eles já têm um elenco de peso muito grande. Exato. Eu acho, assim, Silent Hill todo... Eu faço essa comparação porque, como os dois saíram na mesma época, eles têm um clima meio parecido. Eu sinto que Silent Hill, ele tem personagens icônicos, mas às vezes eles são mais icônicos do que outros que aparecem nos jogos. Tipo, um é mais icônico com certeza. Que outro. Sim, com certeza. E Resident Evil, cara... Sempre que sai um novo, você tem um personagem tão icônico Verdade, quanto. né? Sim. E quando eles aparecem nos jogos de novo, você, tipo... Ai, eu sei quem é, eu sei quem é. Então, é muito... A Grace, eu não esperava nada dela. E quando ela aparece, você fala... Por que ela não tá desde o começo? Por que ela não é tão jogável quanto o Leon? Eu acho que ela é tão legal. Ela tem... A gameplay dela é muito mais legal do que o... Eu sinto que ela é mais legal que o Leon, porque eu acho que o Leon, ele é o Deus Master. Você começa a dar uma porrada de bomba, ela, tipo... Eu acho muito bom. Eu vou parar de falar, senão eu vou contar o jogo inteiro. Não, imagina. Mas pode ir, Arthur. Bom, eu tava muito animado pra esse jogo. Com certeza não tanto quanto o Cauã, mas eu tava bem animado. Eu tava bem animado pra esse jogo. Eu comecei a jogar no dia mesmo. Não, eu não lembro agora se eu comecei a jogar no dia, mas eu já tava com o jogo. Eu já tava com ele baixado, pelo menos. Tá, comecei. Você mandou mensagem no grupo. Não, então beleza, eu comecei. E assim, eu acho que eu tava muito animado com a ideia de ser... Eu queria, tipo... Como se fosse uma parte 2 do Resident Evil 7, né? Sim. Só que eu tava muito na expectativa e, inicialmente, acho que eu até falei com você, eu tava animado pro jogo ser só da Grace, tá ligado? Porque eu falei, mano, deixa ela ser a protagonista e isso, tá ligado? Sim. Tipo, porque tinha esse medo do Leon tomar o protagonismo pra ele, né? Sim. E eu acho que, assim, querendo ou não, acho que positivamente o fandom conseguiu tanto valorizar o lado da Grace quanto do Leon. Sim. Tá ligado? Eu acho que você tem tanto meme do Leon quanto você tem meme da Grace. De maneiras diferentes, obviamente, mas você tem os dois lados sendo muito valorizados. E eu tava um pouco pá com o Leon, porque eu fiquei, mano, como é que será que vai ser os trechos dele, essa ação e tal? E eu, no fim das contas, eu acho que a dinâmica entre os dois gameplays, ela é muito bem equilibrada. Eu acho que eles realmente conseguiram dosar muito bem. E... Acho que eu falei com você, né, Cauã? Tipo, eu acho que seria legal se fossem dois jogos diferentes também. Sim. Mas eu acho que o trunfo deles é justamente conseguir equilibrar esses quase que dois jogos diferentes em um só. Sim. Sabe? Porque eu acho que isso é muito mais único.
e é muito mais difícil, sabe? Assim, eu acho que se fosse pra ter um jogo só de um deles, eu ia ficar mais animado pro da Grace, tá ligado? Sim, sim. E é até engraçado, porque, tipo, você fez o gameplay, Mari, mas eu tenho mais facilidade com o gameplay da Grace do que com o do Leon. Eu acho o gameplay do Leon mais difícil do que o da Grace. Sério? É porque Sim, ele- mano. Tem que ser mais dinâmico, né? Tem mais ação e É, e eu acho que movimento. assim, com o da Grace você tem escolhas, né? Tipo assim, como Sim. você vai abordar essa situação. Com o Leon você não tem. Você tem que Verdade. confrontar Você de tem que um jeito ou confrontar. de outro. Você não Exatamente. pode ser meio skill, assim. É, né, não, Sardina. não dá. Agora você ou pensa nisso, ou você tem que sacrificar todos os seus recursos, Sim. né? Sim, O Leon é demais. tipo, ataca, mano. É só Tipo, atacar. até tem formas de você ser stealth, tipo, até os leakers dá pra você matar no Sim. stealth, eu nem Sim. sabia disso. Eu nem fiz isso quando eu joguei. Mas dá pra você matar eles no stealth, mas, tipo, não, eu não acho que seja muito. Você não se sente muito motivado a fazer isso, né? O jogo te induz a confrontar. Você tá com o Leon, o jogo te induz a você meter bala em todo mundo. Isso. Sabe? Com a Grace, não. Com a Grace, tanto que, tipo, eu fiquei chamando de bebê, né? Mas o Chuck, né? Sim. O Chuck, que é o gordão bebê enorme Nossa, bebê, mano. da clínica. Tipo, eu não matei ele quando eu joguei, tá ligado? Sério? Tipo, não matei. E aí, tipo, mano, foi engraçado que eu tava conversando com os amigos meus. E, tipo, sabe aquela parte que você tá no moído do moedor de carne, que você começa, tipo, a Sim. atirar nos zumbis? Mano, eu saí dessa parte, tava com, tipo, 70 bala com a Grace. Eu tava com muita. Mano, eu tava tunado com a Grace. Caramba. Tipo, eu sempre tava com muita bala com ela. Sim. Porque, tipo, eu usava muito os bagulho homeolítico lá Sim. e tal. Sim, Então, sim. tipo, mano, eu tava muito tranquilo nesse sentido. Mas, assim, eu acho o gameplay da Grace muito bom. Eu acho que assim, o ápice do jogo, querendo ou não, acho que até você falou isso, né? Acho que a clínica é o ápice do jogo, né? A parte da clínica Nossa, é muito boa. É muito não legal. dá. Mas eu acho que assim, quando chega no New York City, acho que o jogo dá uma caída. Acho que a peteca cai um pouco. Porque eu acho que vira um pouco mais ação genérica, entre muitas aspas. Mas eu acho que dentro de Raccoon City ainda também tem trechos muito criativos. Tipo, a parte do prédio, do você vidro é comentou. muito legal. A aranha, Nossa, sabe? a aranha vai A luta da esperar. motosserra, tá ligado? Duas Sim. motosserras lutando é muito da hora. É ótimo. Então, tipo, você tem bons momentos, mas eu sinto que o jogo ia se beneficiar se ele fosse um pouquinho mais linear no Leon, tá ligado? Mas assim, o resultado final pra mim é, tipo, muito positivo. Eu achei muito da hora as duas campanhas. Eu acho curioso, eu tava pensando nisso hoje. Como, tipo, eu joguei no modo certo, né? Que é em primeira pessoa e em terceira pessoa, né? Eu joguei no modo certo. Certo. É o modo certo, tá ligado? E aí, tipo, eu acho muito curioso porque, tipo, com a Grace, você, tipo, por conta da câmera até, tipo, os zumbis são muito maiores, né? Eles parecem muito mais intimidadores. Sim. Mas cada um tem muito mais personalidade, sabe? Do que quando você tá com o Leon. Quando você tá com o Leon é tipo, é um zumbi com um bagulho de enfermeiro, Sim. meto bala. É uma zumbi com uma skin de secretária, meto bala. Quando você tá com a Grace é tipo assim, mano, é o cara que se eu fazer barulho, ele vai gritar, ele vai Sim. pra cima de mim, ele tá carregando bagulho de maca, sabe? Ele fez uma cirurgia na cabeça. Outra, tipo, essa aqui é a secretária, tá ligado? Ela trabalha aqui. A outra é a cantora, se ela gritar, ela vai me ferrar. Então, tipo, com a Grace, parece que tudo fica mais grandioso, sabe? Com o Leon é outra dinâmica, mas ainda assim é muito divertida. Tipo, quando você... Nossa, todos os trechos dele, quando tá intercalando com a Grace, pra mim é, tipo, finíssimo. Eu acho que dá um, mano... Nossa, dá, é ótimo, né? Dá um suspiro muito pro bem jogo. inserido. Sim. É tipo, mano, timing perfeito, sabe? E você... Eu fiquei com muito medo do jogo, tipo, putz, eles não vão conseguir dosar de uma forma que você vá pro Leon e você fique querendo voltar pra Grace, sabe? Até pelo legado, né? Por ele ser um Sim. personagem legado. Mas Sim. eles conseguem fazer isso no fim das contas. Então, assim, pra mim, também tô falando demais. Mas é isso, resultado final pra mim, gostei muito do jogo, tá ligado? Acho que vai concorrer a jogo do ano. Não acho que vai Sim. ganhar, É, eu mas acho que vai sinto isso concorrer com também. certeza. Muito Nossa, bom. mas nos últimos anos esse daqui é o Resident Evil que tem mais potencial de ganhar. Talvez. E Sim. o último Resident Evil a ganhar um jogo do ano foi o Resident Evil 4, então já faz Ah, muito é? tempo. Como? Ah, nossa. Ele ganhou o jogo do ano. Eu queria muito que um outro Resident Evil ganhasse o jogo do ano. Eu acho que o Requiem tem potencial pra isso, mas, sei lá, vamos esperar pra ver, né? Acho que ainda tá cedo pra comentar isso. Mas, de qualquer forma, é um jogão. Antes de falar sobre a minha experiência com o jogo, pra gente se aprofundar mais nisso, eu vou falar um dado que, cara, eu acho que ele vai exemplificar o quão grande foi o Resident Evil Requiem. Porque, pra deixar claro, a recepção do novo jogo foi extremamente positiva, não só Sim. pros fãs originais da franquia, que estão desde o começo, também pras novas pessoas. E, cara, tá sendo muito legal ver esse movimento de, tipo, novas pessoas conhecendo a franquia e sendo introduzida tanto ao Leon quanto uma nova personagem também. Isso é super maneiro. E se tratando de dados e principalmente de vendas, o Resident Evil 7, ele bateu 5 milhões em 437 dias. O R8, o Resident Evil Village, bateu 5 milhões e 174, então já reduziu bastante. Já o R9,
cara, ele foi um absurdo. Tipo, ele é quase uma aberração, porque ele bateu 5 milhões em 5 dias. Mano, Então, que os outros demoraram centenas de dias, o Hacking conseguiu bater em 5. Sim. Isso é muito impressionante, cara, pra um Resident Evil. ele tava... o marketing também tava muito legal, assim. Não tinha muitos spoilers, né? Não tinha... O máximo que teve do Leon, que todo mundo achava, tipo, Sim. não, ele não vai Que, aparecer. inclusive, vazou antes do The Game Awards do ano passado. Foi pela PSN, né, que vazou, vazou o isso. card. Aham. Mas eu achei muito interessante a dinâmica de, tipo... você pode não ter jogado os outros Resident Evil, mas você vai jogar esse tranquilamente. Isso foi muito bacana Sim. também. Eu sinto que o 7 ele faz isso muito bem também. Tanto o 7 quanto o 8. Sim. Nossa, o tanto de pessoa que entrou na franquia por causa desses 2 últimos jogos foi muito alto também. Então, aí rever esses personagens antigos, de certa forma, o Leon, né? E toda a história dele por trás. Porque o 4, assim, o remake do 4 e o 4 em si do Resident Evil é muito famoso. Não Sim. tem como você, tipo... O maior acho que, querendo ou não, mesmo pensando nas vendas, é o maior jogo da franquia, né? O 4. então. Isso. E se você parar e falar, tipo, não, eu não conheço o Resident Evil. Cara, impossível. Impossível você não conhecer o Resident Evil. Não conheci o Leon, a Ada, qualquer outro personagem da franquia, o Chris. Você gosta de videogame, um momento ou outro você vai acabar trombando com eles. sim. Não tem Então, como. Esse novo jogo foi excelente, assim. Eu não esperava que ele fosse ser tão bom. Achei que ele ia ter muito mais erros do que ele tem. Eu também. E, inclusive, esse era um dos meus medos no começo. Sim. Porque dava pra ver que eles estavam sendo muito ambiciosos. E no começo, quando eles apresentaram o Resident Evil Hacking como uma história da Grace, eu tava super empolgado também. Tava feliz por ser uma nova protagonista. Sim. Só que resgatando elementos que a gente já conhecia de Resident Evil. Sim, Então, o survival exato. horror, o medo, o terror, uma personagem O que não tá zumbi. acostumado com o bioterrorismo. Os zumbis, exatamente. E se afastando um pouco do que a gente tinha visto nos últimos 2 jogos, com 7 e com 8. Então, cara, tava super feliz. Tanto é que eu acho que eu cheguei a falar em algum jogo também que, tipo, se o Leon ia aparecer, é ótimo, mas se não aparecesse também, eu não ia ficar ótimo, triste, sabe? E quando o Leon apareceu, putz, meu coração pirou, é lógico, né? Porque o Leon é meu personagem favorito, mas eu fiquei mais feliz ainda porque eles conseguiram balancear muito bem essas 2 questões, sabe? Então, conforme o jogo foi sendo divulgado, dava pra ver que, mano, esse Resident Evil ele vai ser Sim, diferente. Eles estão colocando, sabe, o cacifo muito alto. Então dava pra ver que eles tinham uma certa ambição com esse jogo. As dinâmicas também, eu acho que essa coisa de dividir muito entre os 2 personagens foi muito bacana. Coisa que eu também achei que eles não iam acertar de jeito nenhum. Eles acertaram. Cara, eu não sei. A Capcom conseguiu ser útil em algum momento. Não, cara. pô, eles estão numa fase muito boa. Sim. Assim. demais. E injogável Capcom. Mas tava muito boa. Nossa, eu gostei mais de Resident Evil depois desse jogo. Sim, Assim, é meio doido eu pensar isso, que eu conheci os clássicos, eu não tinha tanto apego, mas eu vi esse jogo, eu falei, cara, que jogo bom! Sim, né? E fazia tempo que eu não tinha um jogo assim que eu falava, cara, eu quero assistir isso, eu quero jogar isso, assim, o personagem são interessantes. Não, e tem tantos vilões. trechos marcantes também, sabe? Tipo, eu fico pensando naquele trecho inicial com a Grace, quando você tá com a garota, né? Sim. A garota, ela fica, tipo... Ela quebra a luz, você tem que atravessar. É ótimo, né? Tipo, é um trecho mais scriptado, mas ainda assim é tão bom, tá ligado? E Sim. quando você tá meio que no porão da clínica, sabe? E aí você tá, tipo, com a garota te perseguindo de novo, tá ligado? Aí você tem que ficar passando um gerador pro outro, sabe? As baterias. E aí você tem aqueles zumbis, aí você mata um, aí ele começa a mutar. Aí você, tipo, meu Deus, que merda, agora eu tenho que lidar com isso também. E você tipo, muito entra bom. em pânico, né? Eu acho que fazia tempo que eu não muito sentia imersivo, muito muito essa imersivo. coisa do... Você ser tão vulnerável, assim. Eu acho que esse jogo traz essa volta. E eu acho que o que ele faz diferente do 7 é porque você não se sente overpowered em momento nenhum com a Grace. Sim. Tipo, você tem ferramentas, eu acho, pra você ficar mais confortável, mas você nunca se sente, tipo, mano, dane-se, você, tipo, displicente aqui, sabe? Eu acho que ele consegue dosar melhor isso pra você ainda ter o sentimento de survival horror. Mesmo mais pro final do jogo. Sobre isso, e já aproveitando para falar um pouco sobre a minha experiência, se tratando principalmente da fase com a Grace, né? Por já ter jogado a maioria dos outros jogos da franquia, eu já tinha um certo conhecimento de como lidar com o que a Grace estava lidando, né? Então, eu já tinha um pouco de certa experiência com isso. E eu acho que eu soube dosar até demais a minha gameplay. Porque, tipo, eu tava... Que nem você, sabe, Arthur? Só que, porém, eu sabia os momentos que eu podia enfrentar. Eu gastava recursos, só que no momento certo. Entendi. Só que, porém, aí acaba não tendo graça. Aí Só com 80 balas. o survival horror, tipo, passou reto pra mim, sabe? E tanto questão de isso não se aplica, por exemplo, à imersão da atmosfera, por exemplo, porque teve momentos que eu senti medo, que eu me assustei principalmente, acho que susto principalmente, porque
como eu falei, né? Como eu já tenho essa familiaridade, é difícil pra mim sentir um pouco de medo nessas partes. Mas eu acho que, cara, a atmosfera é tão bem feita, tão bem construída, que é um mérito muito grande, principalmente depois do 7, né? Porque eu acho que a abordagem do 7 ela é muito propícia para esse elemento de terror. E eu achava que dificilmente a gente veria algo parecido com aquilo, mas eles conseguiram replicar, por exemplo, o que eu senti na mansão Spencer ali naquela fase com a Grace, sabe? Sim, não a tem questão muito disso. do medo e do terror do Resident Evil 7, mas aquela tensão no ambiente, que você não sabe o que você vai encontrar do outro lado da porta. E, cara, isso foi muito bem feito, cara. Eu, como fã da franquia, eu fiquei muito feliz de saber que eles conseguiram trazer esse elemento tão marcante de volta. Sim. Né? E é algo que a gente tava sem ver há muito tempo na franquia. Há muitos jogos. Então, ver isso tão bem feito, sabe? Me deixou o meu coração bem quentinho. E adoro porque você, tipo... Eu acho que, comparando, assim, com os outros jogos, você tem tantos momentos icônicos, assim, e no simples, tá ligado? Acho que eles conseguem fazer grandes momentos em pequenas situações. Então, quando você entra na cozinha pela primeira vez, e tá, tipo, o açougueiro lá, Nossa, tum, é tum, tipo... Nossa. E aí, mano, eu fiquei acho que foi, tipo, uns 4 ou 5 minutos pra, tipo... Tá, não, calma, Tipo, eu tava olhando porque é isso, tá ligado? Eu falei, mano, não vou moscar aqui, tá ligado? Aí, tipo, ele tava lá cortando, eu vi, tá, ele tem um ciclo aqui que ele fica indo e vindo. Aí ele ia pra cá, eu, beleza, vou andar um pouquinho pra cá. Aí ele ia pra lá, aí, tipo, aí eu andava de novo. Sim. Porque eu sei que, tipo, se você avança, ele olha pro lado e Ele olha. E, tipo, eu nem sabia que E te dava pra isso persegue. acontecer, tá ligado? Eu pensei, não, isso aqui pra mim era quase scriptado, tá ligado? Eu falei, vou esperar ele fazer isso aqui. E depois tem aquela parte que é, tipo, na mesa de banquete. Sim. E aí é muito difícil passar porque é um corredor estreito, né? Tipo, você tem que ser meio que obrigado a atirar nos zumbis, senão você não consegue passar direito. E aí você tem a cantora no segundo andar, você tem a sala presidencial. Então, tipo, mano, cada momento, parece que cada sala você tem um novo mundinho ali pra você. Isso. Então você tem uma profundidade tão grande. É muito rico, exatamente. O que no Resident Evil 1, por exemplo, essa profundidade ficava pros files, né? Pra quem explorava, encontrava os files e descobria mais sobre a mansão, principalmente no remake. Eu acho que o remake do Resident Evil 1, ele faz isso muito bem, principalmente com a adição da Lisa Trevor, que é uma criatura que, sabe, sofreu muito na mão do experimento do Spencer, e dá essa profundidade maior para o que estava acontecendo ali. Já no Hack, eles conseguiram elevar isso à 10ª potência. Eles fizeram isso muito bem. Que nem o Arthur falou, tipo, a cada porta é um mundo diferente, e isso não fica só limitado às notas, né? Aos files. Então, eles souberam colocar isso tanto na gameplay, quanto no design dos personagens, Sim. sabe? Então, isso tá super bem feito. E uma coisa que eu esqueci de comentar também é que... quando eu tava falando sobre, tipo, eu fui estratégico demais, sobrou recurso e eu sabia quando enfrentar no momento certo, então Survival Horror passou reto pra mim. Uma das minhas reclamações com o jogo, eu acho que também seria a dificuldade. Eu acho que a dificuldade, ela devia ter sido maior. Caramba. Não, mas não falo isso porque, sei. tipo, sou bonzão demais, queria que fosse mais difícil. É porque eu acho que eles realmente amenizaram a dificuldade do jogo. Tanto por causa do público novo, eu acho que esse é um dos quesitos também. Isso é uma das coisas que já vinha sido observada nos outros Resident Evil também. Mas depois, quando eu fui rejogar, depois de já ter zerado, eu percebi que, mano, o jogo tá bem mais fácil, sabe? Porque, por exemplo, tanto é que a gente tava conversando com a Mari no começo, que o modo insano desse jogo é, tipo, estupidamente difícil, sabe? Ele passa do nível da dificuldade que é legal de fazer. Então, acho que enquanto os outros Resident Evil têm uma dificuldade que, tipo, putz, é super legal encarar, eu acho que isso daqui ele facilita um pouco. Aí, quando ele traz essa dificuldade que é um pouco mais elevada, ela já é, tipo, extremamente elevada e é mais pelo desafio do que, sabe, a imersão da história. Tiver um penhasco de diferença. Isso. Um detalhe, eu não sei se vocês viram isso na hora ou tentaram mudar. Quando você começa o jogo, você não pode mudar a dificuldade na primeira vez. Você não pode, você não tem como você mudar. Você pode mudar a câmera, no máximo. Mas dificuldade você não pode até zerar o jogo. Até finalizar É que no começo ele só libera... só tem a face anormal, né? Isso. Só que- Só depois libera o insano. Só que aí o pessoal reclamou. Eu sinto que muita gente, que nem o Cauã, reclamou disso. Falou, tipo, pô, cara, eu já jogo jogos meio parecidos, tudo. Eu queria deixar numa dificuldade maior, mas ele não deixa. Eu vi gente falando disso também. Eu tive que... Você tem que rejogar, de certa forma, pra ter o modo difícil, E assim. eu acho que até a própria dificuldade adaptativa que tá nesse jogo também, e tipo, é um dos marcos da franquia também, né, que surgiu lá com 4, ela não tá tão bem balanceada aqui. Porque é que nem eu falei, quando eu tava com a Grace, como que foi minha run com a Grace? Eu, tipo, eu prezei muito pela... Speedrun.
Não, tipo, tanto é que eu demorei pra caramba. Eu acho que eu demorei mais na Grace do que com o Leon. Porque, tipo, mesmo sendo uma área menor, teoricamente, tem muita coisa pra fazer. E eu fiz tudo. Eu, tipo, queria fazer até o último puzzle possível, até pegar o último item de munição, sabe? Queria fazer tudo. Só que eu acho que, justamente por causa dessa questão da dificuldade, eu não tinha problema em fazer isso, sabe? Se fosse um Resident Evil 1, por exemplo, eu acho que ele teria muito mais essa dificuldade. Ele traz muitos elementos de gameplay que o 1 tem pro Requiem também. Tipo, os Crimson Heads lá no Resident Evil 1, que aqui também são os putrefrados. Não lembro exatamente o nome da... Enfim, quando os zumbis ficam com aquela cabeça vermelha, sabe? Sim. Que eles voltam mais fortes e tudo mais. Isso é interessante, porém, ainda assim, eu acho que não... eu tô falando mais da questão de dificuldade... técnica do jogo e não dificuldade, tipo, no ambiente, sabe? Porque eu acho que isso é muito bem feito e o game design que tá ótimo, cara. Nossa, tá foi muito bom. gostoso ficar indo e voltando de um lado pro outro. Porém, eu fui... deu pra ser tão estratégico ali e o jogo não me recompensou com essa dificuldade que acabou, tipo, sendo até fácil, até demais, sabe? Esse foi o meu ponto aqui. Mas eu acho que, apesar disso, a fase da Grace foi extremamente marcante pra mim. Foi muito legal ver os elementos que eles trouxeram. Que nem a gente comentou também, ela é uma ótima personagem. Nossa. Fiquei muito feliz por ela ter sido introduzida, porque eu gostei muito dela, de verdade. Fiquei feliz pela recepção que ela teve também. Isso eu fiquei muito feliz, eu não esperava. Principalmente com o Leon, né? Porque, Sim. tipo, eu achava que a partir do momento que o Leon fosse introduzido, ela fosse completamente largada. Mas não foi isso que aconteceu. Então eu fiquei feliz da forma como ela foi adotada também. Eu achei muito engraçado, pelo menos nas gameplays que eu vi depois. Eu vi muita gente comentando, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante é que todo mundo que uma hora jogava com a Grace falava, cara, tá muito legal isso, mas eu também quero ver um pouco do Leon. E ia pro Leon, né? Aí depois, mano, quero ver a Grace. Sim, quero voltar pra Grace. Do Leon, quero a Grace. sim. Então era muito interessante que não teve esse cansaço e ao mesmo tempo não teve essa coisa do tipo, ai, não quero mais jogar com tal personagem. Sempre tinha essa vontade de jogar um com o outro e algo assim. E eu achei isso muito legal. E a clínica, pra mim, é a melhor parte do jogo, assim. Eu acho que quando você falou de você ir lá e ter uma hora que você fala assim, ai, dá pra usar isso em tal lugar, mano. Sim. E você acha lugares mais novos, lugares novos dentro da clínica. Cara, pra mim, aquilo é sensacional, porque dá vontade de você explorar mais aquela mansão. Sim. E quando acaba, você fica... Você fica triste, né? Eu já falei, quando eu tava zerando com ela, a parte dela, né? O momento com a Grace, falei, putz, não acredito que vai acabar, cara. Eu espero que esse jardim seja gigante, tem um monte de puzzle aqui. Eu pensei nisso, será que vai ser grande? Sola, eu quero ir pra lá. Sim. Eu queria que isso acontecesse. Não aconteceu, mas depois, da forma como ela volta a ser introduzida de novo, depois que termina... É que é uma inversão, né? Porque quando você tá jogando com a Grace, você joga trechos com o Leon, e quando você tá jogando com o Leon, você joga trechos com a Grace. Sim. E eu acho que os trechos com a Grace na parte do Leon também são ótimos. Eles conseguem manter, tipo, o mesmo nível. Sim. Mas eles reduzem bastante, né? De certa forma. Porque eu acho que com o Leon, por as partes deles serem, tipo, altos, assim, são ápices, é uma carga de adrenalina muito grande. Eu achei que com a Grace... Quando você tá em Raccoon City, você não vê ela, né, basicamente. Tipo, até você sair com a moto e tal, tipo, você não vê muito da Grace. Isso. Então você tem lá a parte do detonador, que é uma parte extensa, né, a maior parte do Leon. E eu acho que faz sentido porque a Grace é aquela coisa de você ter que respirar e, tipo, mano, você acaba ficando mais imerso, né? E eu acho que se fosse, tipo, trechos de 15 minutos, talvez não seria tão impactante quanto são os trechos de 15 minutos do Leon no começo do jogo, né? Você tá lá, tipo, na cidade, aquele caos no meio da rua, você começa a tirar. Nossa, que é uma parte ótima também, muito marcante. Ou que vai a da dar motosserra. depois do próximo jogo. Só falta. Mas eu acho, tipo, a parte da motosserra também na clínica. Bom. Aquela da sniper, tipo... Até, nossa, enfim, acho que as partes são muito boas. E aí eu fiquei realmente... Quando eu tava jogando com o Leon, eu fiquei, tipo assim... A impressão que me deu, em especial na parte de Raccoon City, quando você pegar os detonadores. Que era uma coisa, tipo... Putz, a Capcom... Ela não podia não ter um trecho extenso do Leon nesse jogo, sabe? Tipo, eles meio que, tipo... Eu fiquei um pouco com essa sensação de... Putz, eles estão fazendo essa coisa meio mais aberta até pra, tipo... Ter um contraponto da Grace, né? De, agora você tá jogando com o Leon numa parte que você pode explorar. Você vai ter um senso de progresso também e tal. Que pra mim, particularmente, acho que não faria tanta diferença. Eu acho que pra mim estaria tudo bem se não tivesse esse trecho tão extenso do Leon. Mas eu acho que quando eles conseguem, tipo... Até mesmo nesse pedaço de Raccoon City... Quando eles têm umas ideias muito criativas... Ou, enfim, eles subvertem a expectativa... Pra mim é tipo... Mano, a peteca volta lá pra cima. Verdade. E sobre isso que você comentou, Arthur... eu acho que...
é um mérito do diretor, que é o Koshi Nakanishi, que ele foi o diretor do Resident Evil 7 também, e dos Por Revelations. Isso que é bom. Então, mas olha só que interessante. Ele pegou a experiência que ele teve com Revelations, que, lembrando, é um formato de Resident Evil, que é um spin-off, não faz parte da série numerada, mas é extremamente importante. Inclusive... Era pro 3DS, né, o primeiro. Isso, aí depois foi para outras plataformas, mas enfim, o modelo do Resident Evil Revelations, ele é um pouco parecido com o que a gente viu em Ranking, porque ele é dividido em capítulos, e cada capítulo você joga com uma dupla diferente. Então eu vou pegar o Resident Evil Revelations 2, por exemplo, onde um trecho você joga com a Claire, um capítulo você joga com a Claire, e no outro capítulo você joga com o Barry, que são 2 personagens clássicos também da franquia. E eles vão intercalando, sabe? E o Barry tem mais ação em alguns momentos, e o da Claire é completamente survival horror. Então ele pegou essa experiência que ele teve no Revelations e a experiência do terror que ele teve no set e jogou pra parte da Grace e nessa intercalação de momentos. E eu acho que foi uma decisão super acertada não dividir em capítulos, porque aí sim eu acho que ficaria maçante. E essa questão do... A gente fala muito de picos de emoção e de adrenalina quando a gente tá falando dessa troca de personagens no hack, né? E eu acho que foi tão bem feito e amarrado que, cara... É um dos méritos principais do diretor aqui nesse jogo, porque foi muito bem feito, contribuiu pra narrativa, pro ritmo, pra gameplay também. Então foi tudo tão bem acertado, sabe? Que eu acho que eu não vejo um problema o Leon ter uma parte um pouco mais extensa pra compensar. E também parando pra pensar, tipo, já que eles trouxeram... Eu acho que o ideal era não ter o Leon, mas já que trouxeram, tem que ter a parte grande dele, sabe? Tem que ter os momentos dele, então eu fico feliz que eles souberam dosar, pelo menos, porque em nenhum momento eu acho que a Grace ficou pra trás nesse jogo. Ela teve os momentos grandiosos. Acho que ela ficou pau a pau, assim. Sim, então, o que é impressionante, porque o Leon é um personagem gigante da franquia. Eu acho que ele é o rosto, dá pra dizer que ele é o rosto da franquia. Ele se consolidou como isso, sabe? E o pessoal conhece Resident Evil por causa do dele. Eu conheci o Resident Evil por causa do Leon, não tem sabe? como. Então, cara, eles souberam dosar perfeitamente. Foi tudo muito bem amarrado, mano. E todas as críticas, pelo menos do 7, que eu senti que tinha muito disso, né? Ele melhorou. Esse diretor, eu acho que ele pegou todas essas críticas e melhorou, assim. E eu acho que isso é um movimento da Capcom no geral, porque, cara, a cada jogo eles estão pegando elementos que eles viram que os fãs não estão muito felizes, ou estão extremamente felizes, e adaptaram. Tanto é que, talvez até um dos pontos negativos do Hack é que tem muita coisa que o fã gostaria, né? Tem muito fanservice, então... Eu acho que eles mantêm um ponto, mas eu vi gente reclamando também que, tipo, talvez possa ter passado um pouco do limite, e aí dá pra gente discutir mais pra frente. Eu acho que... Eu sinto muito isso, que a Ada devia estar lá. Eu sinto isso em muitos momentos específicos do jogo, que eles, eu acho que descartaram. Eles falaram, cara... Mas aí você não acha que ia quebrar um pouco da grandiosidade da... Acho que aí ele estaria em conflito direto com a Grace, eu acho. Então, se por isso mesmo. Aparecesse. Aí, por isso que eu senti que eles falaram, cara, eu acho que eles tiraram exatamente por causa disso. Eu acho que seria muito fanservice, acho que ia extrapolar. Foi isso que eu pensei. Porque, mano, uma coisa que eu pensei enquanto eu jogava, pra mim esse jogo ele é mais uma sequência do Resident Evil 2 do que do 4, sabe? Sim, não, com ele certeza. É mais uma sequência do 2, tipo, até pelos flashbacks do Leon. E mostra... Raccoon City mesmo. E mostra as cenas do remake, né, do 2 e tal. E eu joguei a campanha da Claire, né, no Resident Evil 2, então... Você não chegou a zerar com o Leon? Não cheguei a jogar com o Leon. Então, tipo, um jogo completo com o Leon, esse é o primeiro que eu zero. Porque eu não zerei o 4 ainda. Sério? E o clássico, você tinha começado também, mas não chegou a zerar? O clássico, você diz qual? O 4, não terminei ainda. Não terminei. Eu larguei pra jogar o 9. Mas... Dennis. Mas é tipo assim, é realmente eu acho que é até legal, porque quando o Leon se encontra com a Grace de novo mais no final do jogo, pra mim fez tudo sentido, sabe? Eu falei, mano, a história dele se cruzou, tá ligado? Sim. Porque, tipo, ela não conseguiu salvar a mãe dela, ela não conseguiu salvar a Emily, e aí o Leon tem essa culpa de, tipo, não consegui salvar ninguém em Raccoon City, tipo, todo mundo que tava ali comigo morreu, sabe? Então é, tipo, essa survival's guilt, tá ligado? Os dois não conseguiram lidar com o fato deles sobreviverem, e as pessoas que eles se importavam ou queriam proteger, eles não conseguiram fazer nada sobre. Putz, demais. E aí, quando essa trama se alinha, eu falei, caramba, aí o jogo... Aí os caras... Agora tudo faz sentido, tá ligado? Os caras souberam fazer, tipo, mano, as duas narrativas se colidiram de uma forma, tipo... No fundo eles são iguais, tá ligado? A Grace e o Leon são iguais. Não, demais, cara. É o vô e a neta. É o vô e a neta, mano. O vô e a neta, não tem como. Nossa, demais. E se tratando de personagens agora... Cara, eu tô feliz demais de novo com a Grace, mas... E de novo, já que o Leon tá aqui, cara, eu tô tão feliz por ele estar aqui. Porque
parando pra pensar, ele não aparece em um jogo numerado desde 2012 a 2013. Então, Verdade, a gente não né? sabia o que foi no acontecia 6, né? com ele. Hã? Foi no 6, Isso, né? Resident Evil 6, no lançamento do Resident Evil 6. Depois disso, a gente não soube o que aconteceu com o Leon. O Chris, ele chegou a aparecer. A Claire Nossa, o Chris roubou, eu acho, metade da franquia depois. a franquia era dele, né? O Leon que roubou. Filho da puta. Sim. Mas, tipo, parando pra analisar a narrativa do Leon agora, principalmente que agora dá pra dizer que ele se consolidou como o rosto da franquia, a imagem da franquia de Resident Evil. Eu tô, tipo, feliz demais com as decisões que eles fizeram e, tipo, cara, foi tudo extremamente calculado pra esse jogo, sabe, ser um sucesso, porque... de novo, analisando a narrativa dele, que nem você falou, Arthur, tem muito a ver com o Resident Evil 2, onde tudo começou lá depois do primeiro jogo, depois do incidente da mansão Spencer, e indo pra Raccoon City. E o Raccoon City sempre foi um ponto muito central pro Leon ao longo dos jogos e das aparições dele. E trazer isso de novo, perto do aniversário de 30 anos da franquia. Nossa, foi esperto pra caramba. Não, foi sacada de gênio, sabe? Foi genial, foi tudo extremamente pensado. Mas... eu tinha um grande receio. Quando eles mostraram, tipo, o Raccoon City, que ia voltar e tudo mais. A delegacia. Então. Eu tava com medo, de verdade. Assim. Sim. Eu tava ansioso, mas eu tava com medo. Porque, mano, a chance de dar merda era muito grande. Sim. E eles tinham muita ponta solta pra fechar aqui também. Isso era uma coisa que a Capcom, ela é péssima em fazer. Ela é péssima em, ela sabe, ainda deixa amarrar muita ponta Sim, solta. ela faz isso direto. Porém, aqui eu acho que ela tem 2 pontos positivos. Primeiro, amarrar essa trajetória do Leon. Como esse agente que começou lá em Raccoon City, sobreviveu, depois passou por todo esse confronto com o bioterrorismo ao longo dos jogos e parou ali com o encontro com a Grace, que eu acho que, querendo ou não, agora ela tem um pouco do legado dele também, né? Então, amarrou muito bem isso também. E também ela conseguiu resolver, tipo, voltar pra Raccoon City. Nesse momento, foi muito estratégico pra justamente amarrar esses pontos, porque, querendo ou não, tinha muita coisa que ficou em aberto, principalmente com os remakes. Sim. Então, acho que eles souberam amarrar bem, e principalmente por causa de uma coisa que a gente vai entrar em trama daqui a pouco, provavelmente, por causa das conexões. Conexões isso é bem importante. Então, cara, eu acho que eles fizeram um bom trabalho aí, e eu tô feliz demais com o que eles fizeram com o Leon nesse jogo, sabe? E, cara, e design? Meu Deus. Nossa, sim. Cara, Sim. muito bem feito, Tava mano. muito bom. O Leon e a Grace são lindos, maravilhosos. As roupas também muito boas. Sim. Nossa, perfeito. Todas as propagandas que eu vi inseridas. O relógio, o Nossa, tênis, a a O Porsche. casaco dele Sim. dava pra venda. Cara, eu fiquei maluca sim. com isso. Eu Sim. falei, o relógio, beleza. Aí eu até entendo. Tá o casaco. Agora, o casaco. Os telefones, sei lá, tinha o carro. O carro Sim, tinha a que Porsche. eu vi. Nossa. Inclusive, o comercial da Porsche foi muito bem dele. feito também. Inclusive, o ator, que é o Nick... Caramba, eu não vou saber pronunciar o nome dele corretamente. Eu vou ter que ler. Nick Apostolides. Ele participou do comercial da Porsche. Ah, é? Ele foi... Nossa, da hora. Foi bem da hora. É um comercial bem feito até, eu achei bem da hora. E já que a gente tá aproveitando pra falar dos personagens, vamos falar dos intérpretes deles, né? Porque o Nick Apostolides, ele já é o Leon desde o Resident Evil 2 Remake. E ele voltou pro 4, voltou pro Hacking agora, e também, se eu não me engano, ele participou da animação Death Island. Ah, nossa. Então, ele já tá sendo o Leon há um bom tempo aí. E também a gente tem a Angela Santalbano, que também é a Grace. Então, Nossa, cara... ela é fora da curva, Sim, cara. é incrível. E o detalhe sutil da gagueira dela... Nossa, mano, é muito fenomenal, ela cara. realmente Eu joguei parece- dublado, né? Você jogou legendado? Eu ainda não joguei legendado, mas eu vou jogar. Tá. Mas eu vi muito trecho legendado, então eu sei que, tipo, os dois acertaram demais, Ela é sabe? igual. Mas eu achei da hora ela ser meio, tipo, a gagueira, tá ligado? Porque eu comecei a jogar, tipo, isso com meia hora de jogo. Eu falei, mano, ela é gaga. Aí eu mandei pros meus amigos, mano, ela é gaga. Ela, tipo, eles, tipo, não reparei. É muito sutil, né? Mas ela é, tipo, ela tem gagueira, tá Sim. ligado? E aí, eu acho que isso salva muito a personagem dela. Eu achei que era um traço de personalidade dela no começo. Aí eu falei, cara, não. Ela Ela é. é gaga. Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. E é engraçado que, tipo, até ela conversando com a Emily, ela é gaga. Ela não sabe... Ela fica muito ela não sabe nervosa, interagir né? com as pessoas, isso Ela é tem muito fobia legal. social. Eu acho isso É. muito legal, cara. Muito bem feito. Ela é uma personagem tão densa ali que eu fico com mais vontade de saber dela. Que ódio! Ai, eu quero mais dela. Eu gosto que eles equilibram muito assim, que ela é uma personagem vulnerável, mas ela não tá ali pra ser resgatada, tá Isso. ligado? Sim. Isso é ótimo. Tipo, o Leon, quando ele aparece, tanto que a Grace muitas vezes ajuda ele, né? Tipo, tem ali, quando ele tá doente, tudo ferrado, fudido, é a né? Grace que meio que salva ele também, é depois ele que salva ela. Então, Sim. tipo, tem meio que essa troca, assim, sabe? E o Uma Leon coisa fala meio direto, simbiosa. tipo, não, ela vai sair do hospital. Ela vai conseguir sair de lá. Então Sim. ele também acredita no potencial dela. Ela é muito certeira. Eu acho que ela, tipo, sabe o que ela quer fazer e ela
fala assim, cara, você... Pode falar. Não, continua, por favor. Que em dados momentos da história, ela, tipo, não liga pra opinião de ninguém. Ela vai falar, não, eu não acho isso certo, eu vou fazer do E ela jeito segue. que eu quero. Isso é muito da hora. Isso é muito legal. Eu achei que ela ia ser uma personagem muito, tipo, ai, não, decide você, sabe? Não, ela é realmente, tipo, não, você não pode fazer isso. Sim. E quando você falava, Mari, me fez lembrar da cena que ela tá conversando com o Victor Gideon, lá, que é o vilão do jogo, né? Em uma das salas dele, lá perto dos puzzles. Aí eles estão conversando, ele tá tentando ali meio que manipular ela. Aí começa a tocar o alarme, ela aproveita e sai correndo. Aí ela abre a porta essa pra parte é fingir muito que ele boa. saiu e ela se esconde, Sim, cara. Ela é muito sagaz. Ela é muito Ela é legal. muito Por isso que inteligente, trabalha mano. no FBI. Pô, ela é boa demais, Nossa, cara. muito Eu queria ter legal. visto mais dela, tipo, tipo, da história dela. Sim. Sabe? Eu fiquei vontade, tipo, putz, mano, eu queria saber mais quem é ela, tá ligado? Nem ela sabe, então é meio complicado, cara. Sim. Nossa. E eu achei da hora porque ela, querendo ou não, conecta com outro jogo que é por conta da mãe dela, né? A Sim. Ashcroft. Isso, exatamente. Que é a Alicia Ashcroft, que surgiu lá no Resident Evil Outbreak. Eu queria ter jogado Resident Evil Outbreak, mas eu não joguei. Eu cheguei a baixar no meu computador, joguei o comecinho com a Alicia. Mas ela tem um papel importante lá também. E ela tem ainda mais aqui no Hacking. É muito interessante ver a contribuição que ela teve depois. E eu queria que... Cara, já que tá falando de Raccoon City, por que não abordar um pouco dos outros sobreviventes também? Sim. Porque a gente teve muito sobrevivente de Raccoon City. Inclusive, um dos erros do jogo, eu acho que é não ter citado os outros sobreviventes de Raccoon City. Isso tá tratando do grupo principal lá. Então, Jill, Claire, quem mais? Eu acho que são isso. Essas duas. Não, tem mais gente, é que eu tô esquecido Não, agora. eu acho Mas que essas duas em principal. Sim, mas a Jill é que tá mais de canto há muito tempo, né? Sim. Porque a Claire ainda tem o Revelations e tal. A Jill, tipo, quando foi a última vez? Foi no 1, não foi? Não, Ou foi tem no 5. Foi no 5. Ah, ela tá no 5? Ela tá no 5, sim. Ah, tá, não sabia. Pensei que era só o Chris e a Shiva, né? O nome dela. Sheva, sim. Pode crer. Não, ela tá lá e ela é muito importante. Talvez seja até por causa do 5 que ela não apareceu muito nos outros jogos. Entendi. Porque ela sofreu lavagem cerebral por causa do que ela foi usada em experimento. Então, tipo, depois disso, ela realmente foi muito pouco usada. Ela não apareceu em nenhum outro jogo da franquia depois disso. Acho que só o Revelations, mas o Revelations, se eu não me engano, ele passa antes ou depois do 5. Ah, desculpa, não vou conseguir lembrar disso agora. Mas bem. passa entre ou depois do 5. E assim como o Leon, ela tá há muito tempo sem aparecer numa franquia numerada. E se tratando de Raccoon City, cara, a Jill, ela tava ali em Raccoon City antes do Leon. Era importante ter pelo menos, sei lá, uma ligação dela. E outra, se tratando dessa mutação do T-Vírus, né, de que todos os sobreviventes de Raccoon City que foram infectados com o T-Vírus sofreram essa mutação, eu acho que, sei lá, o Leon devia ter feito pelo menos uma ligação pra saber, vocês também estão com isso, sabe? Ele não tem amigos, cara. Devia ter tido isso, cara, em algum momento. Eu acho que foi um erro muito grande. Sim. Porque Raccoon City é importante pro Leon e a gente viu isso afetar ele em vários outros jogos, porém é extremamente importante pra Jill também. Cara, ela enfrentou o Nemesis, ela enfrentou a Umbrella, enfrentou o Chef Irons, ela perdeu a cidade inteira dela, então isso era extremamente importante pra ela também e a gente não vê nenhuma citação dela. Então, cara, isso foi uma das coisas que me deixou triste, mas por outro lado, sei lá, eu tô feliz que pelo menos fizeram direito com o Leon, sabe? Então, uma coisa de cada vez também. Eu acho que tá na mesma categoria da Ada, sabe? Eu acho que se começasse a, tipo, escalar demais, tipo assim, vamos tá todo mundo. Mas uma ligação, mano. Só uma ligação, cara. Eu já achei que da hora, achei da hora bastante quando, tipo, eles falam, o comandante Chris, não sei o quê. Aí o Leon fala, eu acho que a gente vai se encontrar logo. Aí eu já falei, Isso eu já achei da hora bastante, tá ligado? Não cita nem o nome, velho. Nem o nome. É uma sacanagem muito grande. Mas eu sinto que eles estavam muito com essa coisa, tipo, será que a gente fala? Será que a gente não fala? Porque Raccoon City afetou o universo inteiro de Resident Evil. O Resident Evil começou por causa de Raccoon City. Então... Sabe, é até injusto você colocar o Leon ali. Tudo bem que ele é extremamente importante. Ele vem demais também. Mas, pô, os outros personagens são importantes também, cara. Como assim? É que o Chris já aparece em 3 jogos, não dá pra colocar ele de Não, novo. o Chris tudo bem, porque quando aconteceu a merda toda em Raccoon City, ele tava na Europa caçando a Umbrella. Mas... a Jill, principalmente, sabe? Minha coisa era com a Jill. Eu queria que, pelo menos, sei lá, o Leon citasse ela, ou pelo menos fizesse uma ligação, ou a Sherry mesmo estivesse falando, a Jill tá infectada também, ou ela tá bem, ela não sofreu nenhum efeito, sei lá, sabe? Mas, eu sinto isso muito da Capcom, que ela tem uma história pra cada jogo e eles, às vezes, se conectam, às vezes eles deixam muitas pontas Eles inventam, mano. Não existe história. Não, eles têm uma caixinha cheia de coisa que, tipo, isso daqui eu posso usar. Mas isso daqui não, deixa pra outro jogo, sabe? É isso que eles fazem. Eu sinto muito isso. Eu sinto que em Silent Hill é mais linear essa parte da cidade e tudo. E você ainda tem os seus mistérios e que nunca vão ser resolvidos. E Resident Evil
Mistério novo, pessoa nova. É que Silent Hill, Vírus o sobrenatural novo. justifica, né, mano? Eu acho que em Silent Hill você não precisa de explicação, porque, tipo, Exato. é mais a pessoa, é mais, tipo, como isso tá sendo. Tanto que acho que a pior parte da história do Silent Hill, acho que é a parte da seita, mano. Sim, Que é a parte mais, que tipo. explica. Quando é a cidade, enfim, a névoa, você fica, tipo, mano. Bom demais. Comprei, Sim. tá ligado? Entendi. Sim. Mas É Umbrella, entendi. Umbrella, quem mais? conexões, aí tem o Zemo lá, aí tem o Gideon, aí tem o Aí Spencer. tem, sei lá, uma maluca no meio do nada. Aí tem os mofos, aí tem a família Aí o que Baker. tá acontecendo? Aí tem vírus novo. Eita, mutação, Aí tem o eita. Elps, tá ligado? Nossa, quando apareceu isso. o nome, eu falei, gente, não é possível que eles não deram uma O nome melhor. pesquisadinha. Mano, eu não gostei do nome Elps, acho que foi a pior parte. Parecia muito, tipo, mano, parecia muito tosqueira, tá ligado? Mas tudo bem, Cara, tá ter ligado? vírus é mais ameaçador, Não, cara. ter vírus é muito bom, ter vírus é um É que, ótimo nome. é nome científico, acho que Elps é tipo um apelido, sei lá. Ah, Entendeu? Tinha que ser o Wesker dando nome pra coisa. E outra, Elps tem o sentido de esconder o real motivo do que era a Elps de verdade, né? Eles não podiam saber que Elps não era um vírus, era um antiviral. Aí, ó, tá vendo? inclusive, a gente tem que depois falar do final, mano. Vocês querem falar agora ou falar depois? Calma, vamos falar depois, porque a gente tava falando dos personagens e eu É esqueci de falar também das vozes em português também. Nossa, Porque muito bom. dublagem maravilhosa, cara, perfeita. Nossa, Felipe adorei. Greenan, ele fez o Leon, né? Ele também já não é de agora também, ele dublou ele no 4. Inclusive, ele dublou o Leon faz muito tempo, porque ele dublou o Leon nas animações também. Sim, Ah, ele não dublou em todos os sabia. filmes. E sempre que eu lembro do nome dele, eu lembro daquela dublagem que ele fez lá pro Batman do Futuro, que ele é figurante. Ele fala, Ah, é ele! tá todo molhado! É ele, sério, não sabia. Eu acho que. Você viu que o pessoal do Twitter tá juntando todas aquelas frases de efeito do Leon pra ele dublar? Ele Sério? vai dublar. Aí tem tipo, ai. Acabou pra você, aí tipo, algum vilão Pra onde todo genérico. mundo foi pro bingo. Onde todo mundo Legal, foi. legal. Mano, muito bom. E também a gente tem a Stephanie Custódio, que é Nossa, a Grace. tão boa quanto. Também falar do Marco Antônio Abreu, que ele interpreta o Zeno, e também fez o Wesker no Resident Evil 4. E, a nossa. voz desse cara Cara, então os caras realmente divino, a cópia, né? A cópia do Wesker. E cara, eu tive que falar do Marco Antônio Abreu porque ele fez a voz do Rick também. E aí, então, tipo, é muito marcante ok. ver ele em Resident Evil, sabe? Nossa. Faz É, tipo, sentido. caramba, eu conheço essa voz. Caramba, Que da nostalgia. hora. A do Gideon também tava muito boa. Nossa, Ótimo, muito sim, bom. muito bom. Se eu não me engano, a voz do Gideon é o mesmo dublador que faz o Heisenberg. Eu acho que é. Talvez seja. Pior que é. Agora, É bem semelhante. Inclusive, a voz do Victor Gideon também em inglês é ótima também. Nossa, sim, eu acho que todos eles. Sim, a versão não, dublagem original não tem o é que tão dizer, boa. cara. Dublagem e interpretação também. Você como Zeroto, não sei se você chegou a ver que nos extras tem uma parte de vídeos dos atores. Eu vi que tem, mas eu não assisti. Não Nossa, assisti, eu né? vi, é muito da hora, tipo, ver eles interpretando. Porque além de dubladores, eles também interpretam os personagens pra captura de movimento. Que legal. Isso é muito da hora. E é muito da hora ver, tipo, eles interpretando ali. E, cara, deve ser extremamente difícil, porque eles não vêem nada. Eles não estão vendo nada. É um monte de coisa azul, um monte de, sei lá, Sim. câmera na sua cara. É muito estranho. Então, parabéns pra atuação deles, porque Captura é ótimo, de é muito bem movimento feita. é difícil pra caramba. Muito. Realmente, os atores têm que dar a vida. ali. Sim. E eu vou aproveitar também pra falar de outra coisa também, pra eu não esquecer, porque a Monique, do Resident Evil Database, ela fez uma entrevista com as 4 dubladoras das vozes originais em inglês. Ô, louco. Do Resident Evil Ek. Então é Sherry, Grace, Alicia e qual é a outra personagem? Não vou lembrar. pequenininha? A Emily, boa. Obrigado. a Emily. Isso. Legal. Então ela conversou com as 4 dubladores. Eu não cheguei a assistir tudo, mas, tipo, só dela ter falado com elas 4 e ter entrevistado elas foi super legal também. Assim como o Felipe Greenan e a Stephanie A da participaram. Emily realmente é uma criança na vida real? Não sei dizer, cara. Não prestei atenção. Tem 40 anos. 40 anos de uma criança. Mas eu vou conferir isso depois. A gente deixa o link na descrição também. Cara, e a Monique do Resident Evil Database. Não tem como falar de Resident Evil sem falar da Monique também. Quando eu tava começando na franquia, tipo, foi ela que esclareceu todas as dúvidas pra mim, cara. Então, tipo, sobre a lore da franquia, sobre os jogos, o que vem antes, o que vem depois, quem é determinado personagem. Então, se vocês gostam de Resident Evil, vocês têm que conhecer o canal dela, cara. Eu conheci ela na BGS do ano passado também. Tirei uma foto da dela. hora. Ela é um amor de pessoa. Muito legal. E é isso que eu queria falar sobre os personagens. Aí, qual era o outro assunto que vocês queriam O comentar? final. O final? Já queria pular pro final?
Bora falar sobre a Emily, vai. Bora falar sobre a Emily, que acho que é um tópico interessante no jogo. Sim, outra edição muito boa também, né? Que eu não tava esperando. Eu também achei que não ia ter uma criança. Aí quando eu tenho, eu falei, caramba, uma criança. Eu fiquei muito surpreso. Eu falei, mano, o que eles vão fazer com essa criança, tá ligado? Não, e quando eu bati o olho, eu falei, cara, parece uma mini Grace, né? Não, eu pensei que era a mãe dela. Falei, você é um clone da mãe dela. Pensei que, tipo, tinha mais, ia ter mais crianças. Tem lá pra frente da história. Mas que a Grace ia conhecer, né? E ela ia ficar meio confusa. Aí depois você entende também que a garota, né? Que é o monstro lá, era uma dessas Emilys, né? Dessa Grace. E o que é interessante, eu não achei que eles iam explorar isso de clonagem, né? Em Resident Evil. E eu tenho um comentário sobre isso, porque assim que a Emily apareceu no trailer, eu tinha sacado, putz, é clone. Eu sabia, tinha certeza absoluta. Mas a jogo era da Grace ou da mãe dela? Eu achava que era da Grace. Ah, é? Por causa do cabelo e tal. O corte igual, ela tem que a Alicia também tem cabelo branco e tem cabelo curto. Então eu falei, talvez é um clone da mãe. Porque falei, primeiro que a teoria era que a garota, na verdade, era a mãe dela, né? Isso. Tinha muito essa teoria. Tinha. Que, tipo, e essa eu acreditei bem. Eu achava que realmente aquela criatura era a mãe da Grace. Eu gostei. Eu também. Uma coisa tão legal assim. Foi uma boa decisão criativa o que eles fizeram com a garota. Mas falando da Emily, cara, eu tava com muito receio porque, mano, clone Resident Evil sempre dá merda na história, cara. É impressionante. Sempre que tem clone, dá alguma merda. Sai muito ruim, ou é mal feito, ou deixa a planta solta, sabe? E eu também tenho trauma por causa dos filmes da Mila Jovovich. Mas aqui nesse caso específico, eu acho que eles fizeram bem. Eu ainda tenho problemas com isso, principalmente com o Zeno, porque o Zeno é um clone do Wesker. O Zeno é um clone do Wesker. E ele foi introduzido ali, eu até gostei dele, achei interessante, porém agora tem uma ponta solta, que estão fazendo o clone do Wesker, de novo. Então, sabe, isso Mas é realmente, tipo... É meio teoria ou é realmente, ele é um clone? Eu já tô cravando que ele é um clone, porque é o mesmo dublador, mesmas características. E outra, antes o Spencer, ele já criou o programa das crianças do Wesker. Então já tinha essa questão também. Né? Não que a Alex Wesker, que apareceu lá no Revelations 2, e o próprio Wesker sejam clones um do outro, mas tipo... sabe, essa questão da clonagem, de criar seres semelhantes, já existia há algum tempo, sabe? Porém, temos jeitos e jeitos de usar, né? Eu acho que aqui eles fizeram bem, porém ainda deixam muita coisa solta. O Victor também fala, né? Você é só uma cópia, né? Então fica meio escancarado. Ele fala isso, não lembrava disso. Ele fala isso na cara do Zeno, e tipo, o Zeno até fica meio chocado, assim, sabe? Como assim você não sabia disso, mano? Você não sabe quem é seu antecessor, caramba? Se veste que nem ele, age que nem ele. Não sabe, pô. Igual a dele. Mas isso é interessante também, porque aí eu acho que é importante a gente falar sobre a história também. Eu vou aproveitar que a gente tá falando do clone pra pegar esse gancho, porque aqui a gente teve uma revelação super interessante e bem corajosa até, eu acho, que a gente descobriu que, na verdade, quem tava por trás de tudo, desde o começo, era Conexões e não a Umbrella. Então, a Raccoon City foi explodida porque eles queriam, tipo, literalmente destruir a Umbrella, sabe? Então, a Umbrella tinha rivais ali na pesquisa, principalmente por causa do Marcos, que era um dos criadores da Umbrella, que depois o Spencer tentou tirar ele do caminho, tentou matar ele também, mas aí ele participou nessa outra organização também, que inclusive tem uma organização chamada Organização, que é diferente das Conexões. Aí entra na lore profunda, que a gente não vai se aprofundar aqui. Mas o que a gente tem que saber é que a Conexões estava lá desde o começo, então muito antes da Umbrella. Quer dizer, não sei se dá pra dizer que é muito antes, eu acho que elas estavam juntas, sabe? Mas elas tinham essa questão de rivalidade e elas fizeram... A Conexões fez de tudo para que a Umbrella caísse, para que ela pudesse pegar todos os testes que o Spencer fez com armas biológicas, com bioterrorismo, pegar para eles para justamente usar no mercado negro como... Sabe? Como coisa mercadoria bélica, né? mesmo. Exatamente. Então, o Spencer tinha o ideal dele, tipo, não, eu quero a evolução da raça humana. Já o Conexões, não, quero dinheiro e quero que o mundo se dane, sabe? Exatamente. E a Conexões, ela vem aparecendo em vários jogos, e eu acho que a Capcom conseguiu fazer aqui no REC uma maneira de conseguir amarrar todas essas pontas soltas nesses outros jogos por meio da Conexões. Porque realmente faz sentido o que eles explicaram aqui, né? A Conexões tentou derrubar a Umbrella e no fim o Spencer, ele conseguiu dar a volta por cima, porque depois do fim da Umbrella, ele fez todo esse plano referente a Elps, como se a Elps fosse a chave para o controle mental. Coisa que tanto quanto a Umbrella quanto outras organizações rivais já estavam tentando há muito tempo. Inclusive, eu vou cravar aqui de novo que o Resident Evil Revelations 2 ainda vai ser muito importante para a história da franquia, porque a Alex Wesker, ela consegue fazer isso. Ela consegue transferir a mente dela para a filha, para a Natália,
que virou filha adotiva do Barry. Então ela consegue fazer isso e agora é uma super ameaça, porque é uma mente genial, sabe, do bioterrorismo no corpo de uma criança. Então tem essa questão que ela conseguiu resolver depois. Só que todo mundo pensou que essa Elps que o Spencer estava criando, escondeu por tanto tempo, e que explodiram o arco-íris justamente para pegar a mão nessa Elps, foi um plano do Spencer para acabar com tudo isso. Porque, na verdade, não é um vírus ou algo que vai desbloquear o controle mental. É um antiviral, o que vai destruturar todo o mundo de Resident Evil. Porque todas as empresas são baseadas no bioterrorismo, né? Nas armas biológicas. Então, quando você tem um agente antiviral ali, as armas deles acabam sendo inúteis. Eu quero ver como eles vão abordar isso nos próximos jogos. E eu acho que foi uma grande contribuição para a lore da franquia, sabe? Eu acho que foi uma revelação muito interessante. Eu achei engraçado que eu tava lendo, né? No final tem o relatório da Grace, né? Que você consegue acessar. E aí, são 60 páginas, mas são textos bem curtos, dá em 5 minutos. E aí, meio que conta a história inteira de Resident Evil de uma forma bem, acho que focada na trama principal, no macro. Não foca tanto, nos eventos isolados. Mas eu achei engraçado porque, tem umas 2 ou 3 vezes que eles falam, assim... A organização Conexões, não sabemos muito sobre ela ainda. Eles repetem essa mesma coisa, tem a Conexões, hein, mas a gente não sabe muito sobre ela. Muito vai ser revelado ainda, E eu acho que, eu não sei, eu não fazia ideia da existência da Conexões. Primeiro contato que eu tive foi com esse jogo. Mas você não jogou o 7? Joguei, mas eu não lembrava do nome Conexões. É porque eu acho que lá no 7 ela é referida como a organização. E não como Conexões. Eu ia falar isso, Conexões? E eu achei meio... Acho que entrou no mesmo nome na parada de Elps, que eu falo, putz, não é um nome tão da hora quanto Umbrella. Umbrella é bem mais legal. Tem até o símbolo da hora. É porque a Umbrella foi feita como fachada comercial, né? Então ela tinha essa intenção mesmo. Já a organização realmente é pra ser algo mais misterioso. Não tem por que eles revirar tanto. É um nome bem que o Sam Lake colocaria em Alan Wake, tá ligado? O Control, a organização, tá ligado? Verdade. Conexões. Mas eu achei legal. E, assim... Como pra um fã casual que não acompanha a lore, eu acho que é bom porque tem essa trama pra quem é muito fã que vai querer, tentar desvendar e tal. Mas, assim, é muito palatável, assim. Então, mesmo eu que não acompanho nada, assim, nesse nível, consigo entender. Eu acho, da hora, tá ligado? Interessante. Sim. E tem o gancho no final, né? Eu acho que tanto pelo Leon falando que ele pode encontrar o Chris logo, quanto pelos soldados, né, invadindo o Raccoon City depois. Que inclusive é algo que a gente já tinha visto no final do Village também. Porque quando a BSAA tá lá pra combater o Megamiseto e o Chris observa isso, um dos soldados do esquadrão do Chris fala que os soldados da BSAA agora são armas biológicas também. Então eles estão usando os soldados mortos, zumbis aparentemente, como soldado mesmo. Caramba. Então isso é muito interessante. Volta pra toda essa questão de trama política também. Então, antes a BSAA, era a organização do bem, assim, de Resident Evil, sabe? Então, a gente viu por anos a BSAA enfrentando o bioterrorismo. E agora, vendo eles usando isso... e ainda mais agora com a revelação da organização da Conexões, acho que faz muito sentido e, nem a BSAA, que era essa santa, tava, sabe... protegida, tá assim, sabe? E isso é muito interessante. E eu acho que até abre margem muito legal pro esquadrão do Chris também, porque, mano, não dá pra... eu acho que ele aprendeu, né? Não dá pra mais confiar em organização nenhuma. Então eu vou pegar essas pessoas aqui que não confiam e enfrentar o bioterrorismo por conta própria, porque não tem jeito. Então isso é muito interessante. E a Conexões tem coisa nisso também, né? Na BSA usando arma biológica. A gente tem que lembrar que tem a New Umbrella também, que foi apresentada no Resident Evil 7. Então vamos ver o que sai daí ainda. A gente não tem mais nenhum detalhe desde dos últimos lançamentos. No 8, o Chris, ele é o comandante da BSA? Ele não é comandante, mas ele quem lidera o esquadrão. Ele é um dos fundadores. Porém, ali no 8, eu acho que ele já tava, se afastando, sabe? Mano, tô fora disso, não é isso que eu quero pra organização, divergência criativa e tudo isso, Entendi. sabe? Eu comecei... Mas aí no 9 ele ainda tá trabalhando, ele ainda tá meio que dentro? Não. Já é a parte? Isso. Ele tem o esquadrão dele, que é o esquadrão Alpha, se eu não me engano. Que aí é só com essas pessoas que ele realmente confia. Entendi. Que inclusive aparece de novo no Hacking. E eu acho que foi uma aparição muito da hora também. Fiquei feliz quando eles apareceram. Eu fiquei em dúvida quando eles mencionam o Chris, se o jogo se passava em paralelo ao 8. Ou se você passa realmente depois. Pra falar a verdade, fiquei com dúvida nisso também. Porque ele fala meio onde é que o Chris tá? Os caras, mano, não faço ideia. Mano, só Deus sabe onde esse maluco tá. Sim. Eu acho que não, por causa da época. É que o 8, ele se passa um pouco na frente, né? Se eu não me engano. Eu acho que ele se passa um ano depois. Não é 3 anos depois do 7?
Entre 3 e 5 anos depois do 7, na Se parada for assim. isso, ele se passa em 2020. Porque- O Village, ele se passa em 2021. Ele se passa na mesma época do lançamento do jogo. E o 9, o Hacking, ele também se passa agora em 2026. Ele é um Ah. pouco mais pra frente. Eu acho que o Chris tá fazendo outra coisa. Entendi. Então é um pouco depois disso. Pode crer. Eu até achei que, assim, quando eles perguntam a idade no começo, eu até achei que ia ter alguma coisa do gênero, sabe? De tipo, nossa, eles vão mudar a data do jogo dentro do jogo. Mas não, acho que Não, só pra coletar Só- dados Sim, demográficos. Só pra você entender onde tá cada um ali, ou alguma coisa do Ah, gênero. e também nessa cutscene, onde o Leon já saiu lá do laboratório junto com a Grace, tem os soldados da BSAA ao redor. E quando eles usam o modo de câmera livre e se aproximam do capacete dos soldados, que é todo preto, e não dá pra ver o osso deles, eles conseguem ver de novo que são zumbis. Ah, é? Isso é visto de novo. Caraca. Então tem uma ponta solta perfeita pra eles explorarem aí no 10. A volta do Leon e do Chris juntos, Vou atuando matar. juntos, a BSAA sendo corrompida e eles usando arma biológica e junto com a conexões. Cara, é um que- gancho muito interessante. Você acha que eles resolvem na DLC ou eles fazem, tipo, É verdade, um né, jogo tem a novo? DLC. Novo Sim. jogo. DLC provavelmente eu acho que vai ser alguma coisa focada no Leon e talvez com a Ada. Eu achei que eles iam focar mais na Grace e na Emily. Mano, é que a Grace tá de boa. Eu fico agora muito. ela tá em paz. Eu fico muito, mano, como é que eles vão, tipo, botar essa mina numa situação miserável de novo que- em 1h30? Eu imagino muito que, tipo, ela não entende muito bem o que ela é, né? No questão de clonagem e tudo, se ela realmente é a Grace ou não é. Nesse sentido, ela é. Só que ela também tem essa dúvida, né? Por que ela era tão importante, né? Essa questão da mãe dela não resolve tão bem, né? Não sei, eu acho que ela só seguiu em frente. Tipo, ela aceitou que ela é um clone e agora ela é a Grace. Ah, mas a Grace é que a o Grace. Ethan, né, da vida. Não, a Grace é um Dane-se. clone, ou pelo menos o que eu tinha entendido, que a Grace era, tipo, ela foi meio que fabricada, ela, tipo, é quase considerada uma artificial, mas os clones dela vieram depois. Ela não é, tipo, um clone dela mesma. É. Eu entendi isso, que, tipo, ela foi uma criação do Spencer, sei lá por qual Isso. motivo, e aí depois o Zemo começou a tentar replicar ela porque ele achou que ela era a chave, com base no DNA dela. Foi isso que eu Sim, entendi. mas o que me deixa em dúvida é porque lá em 1960, no flashback, já estavam tentando criar essas crianças. Ah, tipo, as crianças da Grace, das ideias? Então. Os clones da Grace, que ali não acho que... Não, acho que é, porque o modelo que a gente controla, a garotinha que a gente controla, é extremamente parecido com a Emily. Então, acho que sim. Tanto a Emily quanto a Grace são clones, teoricamente. Não, mas de quem? Aí que vem a pergunta. Mas não acho que não necessariamente de alguém, sabe? São realmente seres criados artificialmente. Realmente. Isso eu acho que da parte da história foi uma coisa que quando eu tava jogando foi meio, mano. Achei meio burrice, tipo assim, em especial por conta do Zemo. Porque eu falei, mano, tá, ele interpretou que pro Spencer, essa criança que é a Grace era a chave pra desbloquear a Elps. E aí, tipo, a solução dele foi, tipo, vou replicar essas crianças infinitamente. Então. Sabe, sei lá, até quando e o que elas vão fazer, tá ligado? E o que aconteceu com as crianças depois? Tipo. mas todo mundo salvou- morreu. Descartável. Salvou duas só? O que que. Isso. Todo mundo É morreu. literalmente isso. Eu só não entendi, eu achei meio, tipo... Acho que o que eu achei meio burrice ali do Zemo foi essa coisa de, tipo, tá recriando, mas me pareceu uma coisa meio a esmo, sabe? De tô recriando, mas nem sei o que eu vou fazer com essa criança aqui, tá ligado? Vou deixar ela aí, e no final ele não usa nenhuma, ele precisa achar a Grace, tá ligado? Que é a original. entre Mas aí eu aspas. acho que é muito mais culpa do Gideon, porque é o Gideon que tá criando os clones, agora no futuro. Tanto é que ele tem a Emily e a garota. É verdade. E sobre isso, eu tenho um comentário a fazer também que eu descobri recentemente. Quando a Grace está prestes a sair do laboratório e a gente vai lá pro fundo... depois ali do jardim, Sim. onde a gente vê aquela cúpula de sangue gigante, Aham. onde eles estão extraindo sangue e tudo mais. Então, ali o Gideon, ele coloca na maleta uma amostra do sangue da Grace. E tá escrito no rótulo, Elpis. Então, tanto ele quanto o Zeno estavam acreditando que a Grace é a chave pro Elpis. Mas não como se ela soubesse a chave, mas sim que ela é a chave, fisicamente. Que ela. Sim, que entendeu? ela tem o que O gene, é né? necessário, Sim. né? Isso, entendeu? Então acho que eles estavam fazendo isso pra levar ela lá pro laboratório pra tentar continuar os testes além disso. Tanto é que ele explode tudo porque agora não tem necessidade, já tem o sangue da Grace, entendeu? Mas sempre tem que E o explodir. Leon, pra não deixar rastro. vestígio, né? Sim. Isso. E tanto é que o Leon, ele fala pra Sherry, eles coletaram o sangue dela, então tem alguma coisa importante nela. Então, tipo, tem isso. Aí sobre os clones, voltando pros clones... Tá vendo por que clone dá problema? É muito complexo, mano. Mas eu acho que é o seguinte, eu não sei se era a organização, Conexões ou se era a Umbrella. Eu acho que era Conexões ali na época.
Ou era Umbrella? Não lembro. Não vou lembrar desse Qual mas eu acho que é era a- Nexões. Porque a Umbrella não tinha sido criada ali em 1960, se eu não me engano. Eu acho que o Spencer não estava envolvido ali ainda. Mas eles estavam tentando criar esses clones. Posteriormente, o Spencer ele assumiu o controle da Umbrella e usou as pesquisas que fizeram com essas crianças para criar a Elps, que é o antiviral. Porém, ele fez esse jogo para enganar todas as concorrentes dele. Então, tipo, vão pensar, a Grace é a chave fisicamente pro Elps, que tem a ver com o controle da mente humana. Só que ele fez isso só como uma jogada para uma ilusão de ótica. Porque, na verdade, a chave realmente era uma chave mesmo, uma password. Sim. E, tipo, quem sabia disso era só a mãe da Grace. E tanto é que ela foi morta por causa disso. Então, acho que mais pra frente, ele só decidiu adotar a Grace como uma forma de dissuasão. Sabe? Pra enganar todo mundo e, de novo, ele ficar por cima. Porque ele conseguiu esconder o plano dele e quando descobriram foi justamente do modo que ele queria, porque agora tem um antiviral espalhado pelo mundo, sabe? Sim. Mas é uma coisa que eu acho estranha que, tipo... Beleza, eles pegam o sangue dela, mas no fim eles levam ela pra colocar a senha de qualquer forma, tá ligado? Sim. Tipo, eles não usam sangue, eles, tipo, literalmente levam e falam, Mas você é a chave, você é a chave, abre. Sim. Mas parando pra pensar também, tipo, não faz sentido na questão de, tipo, se eles sabiam que era só a chave, então era só trazer ela até lá. Ou tentar interrogar ela, sei lá, algo do tipo. Porém, eu acho que eu prefiro acreditar que eles não sabiam disso, de alguma maneira. Eles foram descobrindo conforme foi passando de Mas eu jogo. achei Pode ser engraçado que, também. tipo, eu falei, mano, a Grace é outra importante, eles largam ela naquele lugar miserável, Sim. tá ligado? Aquele quinto dos infernos daquela clínica. Deixa ela morrer lá com o soldado, vai. Nossa. Sim. E é muito engraçado porque eles fazem isso, mas, tipo, porque eles são vilão, né? Mas, de uma certa forma, o Gideon, ele meio que se importa um pouco com a Grace, porque vira e mexe, ele tá tentando capturar ela. E não de forma Ele troca agressiva. ideia. Eu gostava então, disso do Gideon, que tipo, ele troca desse uma ideia. comportamento dele, né? Tanto que no final, eu não gosto do... Eu acho que a batalha final não é tão divertida quanto outras, mas eu também me incomodei porque eu acho que o Gideon vira muito cartunesco no final. Ele Sabe? vira um Ele vilão. começa a dar risada. Mas ele é desde o começo. Desde o começo ele não foi é. fudido assim. Sim. Não, pô, mas é que no começo ele fala Ele na sentado moral. na cadeira, falando devagar com a Grace lá, ouvindo música. Não é caricato? Mas é que, tipo, eu acho que é caricato num sentido meio, tipo... Tá, eu acho que é tão caricato quanto qualquer outro personagem. Ele tipo, fazendo ligação pra ela. Não, ele nem passando a mão no caricato. cabelo dele. Sim. Ele realizou o sonho de todo fã. Era pra ser eu. Era pra ser eu. Mano, mas eu acho Essa cena é ótima. ele um vilão, assim, que ele é cartunesco de propósito no começo, mas no final parece que ele vira escrachado. Eu acho que é isso, sim. eu viro escrachado. Ele, tipo, Tá. Ele começa a dar risada, começa a gritar, tipo, ele perde toda a ele é racionalidade. muito- Aquela ele tá cena- conversando com você, ele sabe que você tá assustado, né? Ele é muito ponderado. Ele usa Isso. Ele é pra ponderado no começo. No final, ele, tipo, Dane-se, eu vou matar todo mundo. Arthur, Então mas ele tava errado. essa cena aí que você falou é que eles estão lá no laboratório, a Grace tá escondida, ele começa a rir, aí depois ele para do nada e só volta a andar, né? Não, digo no final mesmo, Ah, quando ele tá com o braço, ele mata o Zemo. Ah, E aí ele começa, tipo, mano, ele vira uma chave, ele começa gênio maluco. Não, ele vira um gênio maluco. Porque essa cena dele, tipo, rindo do nada, visão de vilão maligno mesmo, e depois ele parando do nada e continuando andando, foi muito cômico pra mim, cara. Foi. Extremamente cômico, foi muito Cara, eu engraçado. queria ver mais dele. Eu Sim, sinto que sim. eu poderia, tipo, ficar uma hora com ele, conversando com a gente, explicando o que é Umbrella, o que é Conexões, Sim. ele Eu explicar. sinto que no final ele tinha que ter sido um vilão mais sóbrio. Eu acho que não fez sentido pra mim ele virar um maluco do nada, assim, dando risada e tipo, eu vou matar vocês porque eu sou mal, tá Eu ligado? sinto que naquele momento que ele descobre que a Elps não é o que ele achava que era, ele fica completamente maluco. Eu faz acho que ele fica sentido. até um pouco animado, sei lá, porque ele se surpreende com o que o Spencer fez também, né? Eu pensei que ele ia usar só. aquilo a favor dele, né? É. Ele não, agora eu vou destruir tudo. Ele até fala, tipo, não, o Spencer é um gênio, ele tava certo desde o começo. É o Zeno que vai contra ele. Eu achei que, tipo, ele ia até virar de lado, ele ia ajudar a Grace. Eu fiquei com essa aí... sensação também. Ai, não, Wesker. Mas que ele Porra, deixou uau. Agora eu sou o vilão principal. Eu Sim. sempre fui, né? Sim. Mas até a luta dele com o Leão na moto, pra mim é tipo, nossa. Nossa, A gente tem que é falar muito disso. bom. Cara, é muito legal. Inclusive, eu tava pensando pra falar justamente dessa cena, porque assim, depois dessa cena, eu tinha. Não, antes dessa cena, eu tinha um comportamento cognitivo de tipo, não, eu não sou fã
mas, sabe, essas coisas super Galhofa. exageradas. Momento que eles Looney Tunes. tipo, que tem desde o começo da franquia. Mas eu não sou fã, eu não gosto quando eles fazem isso. E eles conseguem ponderar muito bem isso em alguns jogos. Porém, depois dessa cena, quando acontece, e é tão maneiro, é tão da hora, que tipo, Sim. não tem como não gostar disso daqui, cara. Olha isso, que foda. O Leon pulando de um prédio pro outro numa... Não, essa parte é muito boa. Mano, Eu tinha visto incrível. um print dessa cena dele, tipo, no ar, tá Aham. ligado? Mas quando tipo, ele trava assim na moto, aí ele olha pro lado, tem um prédio assim enorme. Aí começa a eu falei, mano, o que esse cara tá fazendo, velho? que esse maluco tá Eu li, fazendo? eu para! Não, é muito engraçado, porque o Leon, até então, ele tinha o histórico de todo veículo que ele toca, capota, explode ou já era. Mas agora, como ele é patrocinado da Porsche, né? Não dá pra Não dá, fazer não dá isso. pra Não tem um arranhão. Aí ele só pode explodir as motos. as motos dos concorrência. outros, Nossa, mas eu passei mal porque fizeram um mod, que é ele sem a moto, ele andando, tipo, truncadão, assim, com a música do Crazy Frog. Sim. Eu vi o da cadeira de rodas. A da cadeira de rodas. Cara, eu amo todas as versões dessa O da cadeira cena. de plástico é ótimo também. Porque todas elas são épicas, mas Sim. são tão hilárias Sim, quanto. sim. É Nossa. muito bom, cara. Muito bom. Eu não esperava que ia ter essa cena. Tipo, eu achei que ele só ia ter uma corrida de moto. Virou um negócio completamente galhofa. É tipo um Uncharted Os 4, tá cachorros. ligado? É uma cena muito Uncharted Nossa. 4. Sim, sim. Não, mas eu fiquei até impressionado de como eles conseguiram colocar essa cena, tipo, sabe, Tinha que que é ter. muito legal, muito fodão ver o Leon fazendo isso, porém é extremamente exagerado, só que ao mesmo tempo eu acho que não perde muito do tom, sabe? Você vai, depois você volta e tipo, Eu tá acho que tudo não é a bem. mesma coisa, tipo, o Chris socando a pedra no Resident Evil 5. Entendeu? Sim. Não é tem mais essa... cadenciado. Tipo, é galhofa, mas é um galhofa ruim. Tipo, é épico, tá ligado? Sim, Consegue ser sim. épico. Você fica tipo... Ah, Inclusive, tipo, isso me pegou tanto que eu, até pensando sobre isso depois, eu acho que me fez mudar um pouco de opinião sobre o Resident Evil 8 ou alguns dos outros jogos também, porque, cara, Resident Evil é uma franquia que explora muito, tipo, diversas possibilidades e área, e eu acho que foi isso que manteve a franquia ativa por Viva, tanto né, de tempo, certa né? forma. Então, sei lá, quando no 8 tem o Heisenberg, que usa o poder do Magneto e depois vira uma bola de aço e carne gigante. Mano, isso é Resident Evil, sabe? Então, sabe? this is Resident Evil. Pra mim, no set, quando é Jack? Sim, o Jack. O Jack, ele tá lá no carro com o cara e ele começa Sim, começa a dar drift na garagem. Não, isso é muito legal. Isso bem da é hora. Resident Evil. Isso é muito legal. Não tem como a gente escapar disso, sabe? Então, tipo, mano, só aceita, é da hora e pronto. É Resident Evil, Sim, sim. não tem como. Tipo, a luta, igual você falando, né? No set, a luta da tesoura lá contra o Sim. Jack, tá ligado? Tipo, isso é muito legal. Motosserra também voltando vira e mexe. Mexe. Isso é completamente Sim. galhofa. Não, cara. e vou falar aqui, eu acho que a motosserra nesse jogo é tipo... Eu fiquei muito impressionado com a parte da clínica, porque tem muita variação. Porque Sim. os Sim. zumbis não sabem mexer na motosserra. É. Então, tipo, tem hora que ele vai te atacar, ele se prende, Prende, aí ele Sim. cai pra trás. Ou ele Você- ataca outro. Ele ataca outro sem ele finca no outro sem querer, ele pode cair no chão, e se ele cair no chão, ele começa a ser arrastado pela motosserra e vai na sua Sim, direção. muito então a legal. motosserra cai, ela fica girando, então, tipo, se você chegar perto, você toma dano. Mas o zumbi também pode tomar dano se ele tentar Sim. pegar. Cara. Então, tipo assim, é muita variação. Cara, eu até ia perguntar pra você, Arthur, se chegou a acontecer com você, porque isso acontecia comigo no modo insano. Aí eu não sei se isso é algo que acontece direto ou se é no modo insano. Do zumbi literalmente lançar a motosserra pra cima de você. Dá pra fazer isso. Tipo, ele jogar, Em ele outros jogar. modos. Tipo, Dá. não, ele lança, é como se fosse uma porra de um míssil. Ele Lança, lança e me sai deu voando, hit é kill. muito bom. Caraca, Sim. mano, o que aconteceu comigo, acho que não isso, mas, tipo, ele. Teve um que. Acho que não lembro como foi exatamente, mas acho que o zumbi pegou a motosserra, ele fincou no outro sem querer. Sim. E aí o outro zumbi veio pra cima de mim, ele me Ah, abraçou. sim. E aí, tipo, a motosserra na barriga dele fincou em mim e eu Isso morri, aconteceu tá comigo ligado? também, aham. Tipo, eu falei, mano, eu achei muito criativo. Achei É muito ótimo. essas variações. Nossa, em questão de variação, tipo, não só de morte, de animação de combate também. Esse jogo tem muita variação em tudo, cara. Sim. Desde personagem, Nossa, sim. cenário. É muita coisa. As armas nem tanto, né? Mas, tipo, eu acho que elas são únicas da sua própria maneira, mas em questão de variedade de arma, como os outros Resident Evil, não é tão grande assim. Mas eu tô feliz que, tipo, eles tiveram cuidado de, tipo, pensar em várias variedades, tipo, ao longo do jogo. Sim, eu vi gente reclamando que poderia ter mais inimigos diferentes pro Leon. Eu acho que pro Leon faz sentido, pra Grace eu fico bem satisfeito. Porque pra Grace, pra mim, já tem muita personalidade Sim. de cada um, sabe? Pro Leon, como acho que os zumbis acabam ficando um pouco mais nivelados, mesmo nas variações,
Eu acho que seria legal, mas eu não me incomodei tanto Eu assim. não me incomodei nessa questão do Leon, porque eu acho que é até uma questão narrativa também, porque não faria ter sentido tanto variedade de zumbis ali, ou até de outros monstros também. Eu queria ver outras BOW também, principalmente porque a gente tá voltando pra Raccoon City, mas eu acho que não faria muito sentido ali, sabe? Então só deles ter colocado a Aranha, que eles não colocaram no remake de 2019, e esses zumbis, eu já tô satisfeito também. Tem os Lickers também, que eles voltam depois lá no A laboratório. Aranha é do 3? O do remake do 3? Você falou Não, as aranhas não aparecem nos remake. Ah, tá. Mas remake. elas Nos estão em clássicos. todos os clássicos? Não, só no 2. Não, no 3 também. No 2 e no 3. E no 1 Ah. também. Tá na trilogia clássica. Ah, não sabia que tinha aranha no 2 original. Tem. Não tem no remake. Aí, Ah. fiquei triste, não tem as aranhas. Mas aqui tem. Entendi. Nossa, mas é muito boa a parte da aranha. Nossa, é Sim, ótima. é muito Super bom. épica também. E achei tradicional nesse lugar meio, tipo, absurdo, assim. O Leon caindo do prédio e falando... Sim, nossa. Dando uma machadada na aranha Bom e tal. demais, cara. Ela aparecendo a primeira vez, eu não esperava. Não achei que... Eu gosto muito disso de Raccoon City ter coisas muito mais naturais, né? Do que zumbis, né? Porque Sim. foi instinto. Tem as mutações, né? Então as mutações são muito interessantes. Até das plantas, eu fiquei de saco cheio das plantas uma hora. Mas eu acharia muito mais legal ter mais insetos, né? Eu queria ver uma barata gigante. Uma formiga Deus me gigante. livre. Mas é Prefiro que eu ver acho uma aranha muito- gigante do que uma barata Mas gigante. eu acho tão legal ele explorando isso com o Leon, porque, tipo, ele tá tão acostumado a... Uma selva, tá ligado? Uma selva em Raccoon City. Ele matando um monte de zumbi, matando gente, mas ele não sabe matar um animal de verdade. Então, quando tem a aranha, ele fica desnorteado. Então, ele demora um pouco Mano, mais essa ali. luta da aranha é muito boa, É velho. ótima, cara. Então, Mano, eu fiquei muito muito impressionado com, tipo assim... Porque você sente que... Não é como se fosse... Um bicho tá spawnando e respawnando. Tipo, você vê ela andando pelo prédio e você Sim. fica, tipo, mano, ela vai aparecer ali. E ela tá, de Aham. fato, andando em volta do prédio, Sim. sabe? E ela meio que... Foi a luta que eu mais me senti encurralado, sabe? Parecia que eu tava lutando com um bicho inteligente. Sim. Porque eu vi muita gente... Um amigo meu falou muito da IA da garota, né? Que, tipo, ela é muito responsiva. Com a garota eu não senti tanto isso. Talvez por ser trecho mais curto. Eu não tive essa sensação, tipo, nossa, a garota tá me encurralando, tá ligado? Ela tá me prevendo meus Sim. movimentos. Mas com a aranha, que foi uma luta tão curta, eu consegui sentir mais disso, sabe? De, tipo, caramba, eu tô tentando ir pra cá, mas ela vai aparecer aqui. Aí eu ia pro outro lado, ela também aparecia, ela derrubava as coisas. Enfim, achei muito louco isso. Um comentário sobre a garota, não sei se aconteceu com você, mas, eu me caguei muito lá quando a gente tá no subsolo, que ela fica te esperando nos lugares onde você tá sem luz. Sim, Se Por exemplo, vamos supor que ali a área central você tá com luz. Aí, por exemplo, ela entra pra área do corredor da prisão. Aí, se ela vê que você tá ali próximo daquela área, ela fica te esperando ali. E ela não sai dali enquanto você não sai dali de perto. Aí, se você for pra outra área, aí ela sai e vai te perseguir naquela outra área. Mas ela chega a descer ou você diz que ela fica esperando ali em cima mesmo? Ela desce, ela fica, tipo, meio olhando É assim. sério? Ela desce e fica olhando? Isso eu não vi, mas eu acho que ela fica ali no território porque você consegue ouvir ela, entendeu? É isso que eu vi. E assim, eu fiz o teste. Assim que eu saí da área com luz e fui pro território escuro, onde eu tava ouvindo ela por perto, ela me pegou na hora. Caramba. Aí depois eu fiz isso. Depois que eu voltei no checkpoint e fui pra outra área, aí eu vi que ela tinha saído de lá. Aí eu voltei pra lá. Aí ela tinha me seguido no outro lugar, entendeu? nossa. Então... tipo, caramba, que merda eu faço então, mano? Eu tenho que ficar enganando ela. É bem Caramba. doido. Eu acho isso. Eu acho que uma Insano dá mais medo dela por causa disso. Ela é muito mais esperta. Sim. Ó. Sim. E, tipo, ela é muito mais fatal também. Porque Sim, é hit ela- kill, não importa. Você pega, Pegou, já era. nossa. Eu não senti tanto medo porque eu tava com a Requiem, né? Infinita, então... Só bala de trabuco. Você viu? O cara que tava jogando quase como se fosse Sim, Call of um Duty. Call of Duty, sim. É sério? Sim. Ele tava assim nos cantos das paredes, tipo, me voltando. Ah. Vai! Só joga, mano. Segue reto. Nossa, achei muito... Enfim. Mas eu acho que a IA da garota, pelo menos nesse começo, quando você joga a primeira vez... Ela não é tão esperta, mas conforme você vai descendo e enfrentando mais ela, vai entendendo como você joga. Eu acho que sim. Então, quando você, tipo, não, eu vou esperar ela dar a volta, não sei o quê, ela percebe, ela começa a perceber Sim. isso. O que eu parei é que ela fica esperando. Eu queria achei que isso tivesse muito mais tempo com ela. É. Porque. Nossa, ela é muito Eu legal. ainda mais por conta do buraco na sala da Emily, eu falei, mano, esse bicho vai aparecer aqui do nada. Ele vai tipo, destruir a sala de segura. Ela podia ir apagando as luzes e, tipo, passear pelo território. Até porque tem lâmpada Sim. na clínica. Então eu fiquei pensando, nossa, tipo, alguma hora vai ter um perseguidor nessa mansão inteira, tá Sim. ligado? Eu achei que o bebê e ela iam, tipo, invadir o Mano, espaço um do imagina outro. se tivesse isso, tipo, um ecossistema na clínica. É. Tipo, mano, 2 bichos te perseguindo, tipo... Achei que ia ter mais algum pra compensar o balanço, assim, ter alguma coisa ali no meio, não tem nada, que a área segura. É, eu né? fiquei pensando nisso. Eu falei, mano, isso aqui tá tão limpinho, tá tão Vai brilhante. dar Eu falei, errado. nossa, vai aparecer algum bicho que vai destruir isso, Sim. sabe? Não acontece. Eu acharia da hora, mas tudo bem que não aconteceu.
Eu acho que talvez seria muito... Eu não sei se seria complexo demais, né? Pra conciliar. bem provável. E aproveitar que a gente voltou a falar da garota, eu vou fazer outra recomendação também, que é um vídeo do Guilherme Freitas, do Brushworth, que ele fez um vídeo comentando o design da garota. E é muito interessante como tem vários detalhes que, tipo, deixa muito na cara que era um clone da Emily, que, tipo, era amiguinha dela ali, que, tipo, isso a gente vai pegando aos poucos, né? Tipo, mas eles deixam detalhes muito sutis e muito da hora que complementam muito pro design dela. Tipo, ele comenta que ela tem meio que um risco aqui na testa. o crânio dela é dividido. E aí ele comentou que isso acontece porque crânio de criança não tem essa parte completamente cicatrizada ainda, porque tá em fase de crescimento. Nossa. Por isso que é tão aparente nela. Assim como o nariz dela, que é pequenininho também, porque ela era uma criança, os olhos esbugalhados. Então isso é muito da hora. Legal. Tem muito detalhe muito bem feito nesse jogo, no design da garota também. Muito da hora. Vou ver esse vídeo. Vou deixar aí na descrição. Sim. Eu achei da hora que... Pra mim, essa questão, eu nem tive muita margem de dúvida, assim. Eu falei, mano... sim. Porque Deixa bem óbvio. Porque você tem, tipo, o buraco ali na sala dela e tem um buracão enorme no chão. Sim. Mas porque o que me deixou em dúvida foi a Emily. Falei, mano, se essa outra criança... E quando você lê os files, né? Porque os files, o pessoal fica falando, tipo... Tem um que fala que fez... Que ele não sei se ele fez carinho no cabelo dela. E aí ele ficou meio assustado, porque, tipo, nossa, mano, essa criança é muito estranha. Muito apática, né? Sim. E tal. E aí, tipo, você começa a pegar que, tipo, pô, essas crianças tem alguma coisa de errado com elas, sabe? Sim. Tanto que eu falei, mano, a Grace vai libertar a Emily e vai dar uma merda. Tipo, ela vai se tornar algum bicho. Sim. Você vai libertar o demônio na clínica. Sabe o que eu pensei? Que, na verdade, ela não ia se tornar algum bicho ou alguma beldade, mas eu achei que ela, por si só, era maligna. Eu também. Sim, tipo a avó no Resident Evil 7. Sim. Você quer ser tipo a avó do Resident tipo, Evil 7. eu fiquei pensando depois, putz, se a cutscene do clone da Emily lá no passado tivesse acontecido um pouco antes e a gente visto como essas crianças se comportam, né? Tipo, elas são meio demoníacas mesmo. Nossa, isso é muito diferente. Então, tipo, você poderia ter uma impressão completamente diferente dela. Até porque a Emily, ela é tão realmente apática mesmo de vez em quando. A Grace, ela tá interagindo com ela só fala, tá bom, sim, Isso é muito legal. Depois elas vão pegando mais intimidade, mas no começo ela é muito assim, ela é muito fria. Isso é muito legal. E a Grace, ela fica genuinamente com medo dela no começo. Eu acho isso muito legal. Sim. Mas eu acho que, tipo, eu sinto que é uma relação meio mútua, assim. Tipo, a Emily também tem um pouco de medo. A Emily sente medo da Grace, da situação que ela tá. Nossa, eu acho que é muitas camadas, né? Porque, tipo, é uma criança numa cela, mas ela é cega. Sim. E aí você tem que levar ela até o bagulho pra ela ler. Sim. Tipo, isso... Nossa, essa colocando parte... ela em risco. Foi uma baita responsabilidade da Grace aí, mas que bom que deu tudo... e não deu tão certo ali no começo, né? Ela foi sequestrada logo em seguida, mas... Mas eu gostei desse trecho de você carregar a Emily até o outro ponto do lugar. Da agonia, né? Porque você não pode usar a arma. Nossa. Não, eu fiz questão de ir na sala e matar todos os zumbis possíveis pra deixar o caminho livre pra Emily não morrer, cara. Nossa, eu ainda fui meio, tipo... Eu não matei o bebê. Mas, tipo, uma coisa que aconteceu comigo e que me ajudou muito. O bebê, ele consegue matar outros zumbis também. Sim. Ele passa por cima. Então teve zumbis que ele acabou matando pra mim. Mas o restante foi só seringa. Você chegou a ver da variedade de inimigo que aquele zumbi que não gosta de barulho consegue matar? Ele consegue matar até o próprio Chunky. Mas ele mata uma paulada? Não, demora algum tempo. Você tem que fazer a estratégia certinha, mas ele consegue matar o Chunky. Caramba. Na porrada. Nossa. Tem uns fortes lá, não vou mentir. Aquela que grita, também. a cantora, eu acho que ele consegue matar ela também. Nossa, cara. Caramba. Eu tentei atrair ela pra perto dele, mas eu não consegui. Mas eu consegui fazer ele matar outros, pelo menos. Nossa, é muito da hora como... Principalmente a parte da Grace. Você tem tantas variedades de caminho e, tipo, tem tanta coisa que pode acontecer e você intercalar. Tem tantas estratégias. Nossa... Fenomenal. É um playground, né? É um playground. Sim. Por isso que eu fiquei tão entretido na parte dela, porque tinha tanta coisa pra fazer de tanto modo diferente, sabe? Tipo, eu até fiquei pensando, putz, e se eu voltar o save e tentar fazer de modo diferente? Tentar ir por aquele caminho ou pegar aquele item? Nossa, isso é muito legal. As mecânicas de evolução da Grace também eu acho que são muito interessantes, porque ela tem, não no mesmo nível que o Leon, porém existe ali, e eu acho que é muito coerente também com o que tá acontecendo ali. Sim, eu gosto, de novo, que a Grace, você tem um senso de progresso, mas não é grande o bastante pra você se sentir, tipo, mano, posso fazer qualquer coisa aqui, sabe? Ficar dosado. Você, tipo, é recompensado, mas não demais pra ficar fácil, sabe? Isso pra mim foi muito bom. E é muito interessante também como, tipo, eles souberam aproveitar vários elementos que a gente já viu ao longo da franquia e colocaram aqui no hacking.
o inventário da Grace, por exemplo, é igual ao do 2, o que assemelha muito ao modo de como se joga com ela. O inventário do Leon é maleta igual ao do 4. Sim, cara, nossa, é ver muito esses legal. detalhes, tipo, tão sutis, mas conversa tanto com a franquia, é tão incrível, cara, que, tipo, eu ficava babando, mano, de verdade. Ficava observando tudo, mano, eu ficava muito feliz, cara. Ficava Mas- que nem uma criança boba. Cara, olhando pra TV. muito bom. Eu não esperava nada desse jogo. Realmente tem sido fenomenal. Qualquer coisa dele melhora quando você Sim. lembra, assim. É muito bonitinho. Inclusive, agora que já faz um tempo que passou do lançamento do jogo, vocês chegaram a ver do puzzle ultra secreto que Vi. teve? Fiquei sabendo, mas eu não. Eu sei que você tem. Ah, enfim, eu não sei nem direito qual que é a resolução. Você ganha uns 20 mil pontos. E não sei se tem algum item importante que é revelado, alguma coisa da história. Não, infelizmente não. Nossa. O que me decepcionou um pouco, porque tava tão bem feito, o mistério tava tão da hora, que eu realmente achei que ia ter, sei lá, alguma recompensa ou alguma revelação, mas enfim, não teve. Algum Foi mais. arquivo Eu queria um secreto, file, pelo porra, menos, mas não teve. Foi só foi pelo data mining, né, que o pessoal descobriu. Não foi nem Infelizmente. por... Mas, então, vamos comentar sobre isso porque foi interessante. Porque, enfim, depois do lançamento do jogo, o pessoal já tinha zerado. E conforme o pessoal ia progredindo pra fazer a platina do jogo, eles viram que tava faltando um desafio. E esse desafio se chama Faça o Par de Anjos Ouvir a Voz. Aí eles descobriram que tinha várias pistas sutis ao longo, principalmente da gameplay da Grace. Então, eu até reparei... Cara, eu vou contar isso pra vocês. Calma, eu vou chegar lá. Tinha várias pistas no gameplay da Grace que levava a um puzzle maior, que se interconectava. E na campanha do Leon, tinha algumas dicas sobre isso. Então, tipo, não era da resolução em si, mas tinha algumas dicas. Então, por exemplo, se você chutar a cabeça do Nossa. Mr. Toy, lá do Resident Evil 3, ali na quadra do orfanato, ele fala, ignore o A, que é referente a um código que você vê na máquina de examinar coisa, Ah, de nossa. examinar DNA, na campanha da Grace. E cada um desses códigos representa a distância da Terra a outros corpos celestes. Então, Lua, Sol, Caramba. que inclusive é o que a gente aperta lá nos puzzles pra pegar as chaves, pra abrir a Sim. porta final. Então, eles descobriram isso, e eles descobriram uma certa sequência que desbloqueava uma voz de uma criança sinistra rindo. Aí eles entenderam o seguinte, tá, faço o par de anjos ouvir a voz. Aí eu já sei onde tá a voz e o que tem que fazer pra isso. E a gente pega a mão da garota depois que ela é dissipada, não é? Lá no elevador. Sim, sim. Então, aí você tem que levar a mão dela, examinar Nossa. e levar ela pra essa voz. Porém, ainda falta, como a garota é uma das crianças ali, teoricamente teria que ter alguma coisa referente a outra criança. E tem uma boneca também lá no quarto. Sim. Aí a gente tem que descobrir uma forma de pegar essa boneca e levar lá pra onde você ouvir a voz lá nesse puzzle. Só que aí é que tá o problema. Pra você descobrir isso, você tinha que fazer determinadas séries de ações no gameplay da Grace. Então, por exemplo, não matar nenhum zumbi lá no nossa. corredor Triturador. do triturador. Inclusive, tem que esperar 15 minutos pra cair um monte de corpo lá. Sim. Ah, eu vi Tem isso. que dar 8 descargas. E tudo isso tem a ver porque a boneca, ela tava presa no encanamento do... Sabe? Cara, eu senti isso muito, tipo... Era uma coisa tão específica. Sim, muito específico. Que você... poderia ter alguma coisa explicando. Ou falando, tem alguma coisa no encanamento. Ou alguma coisa assim, desse gênero. Ele só fala, não. Tem Foi um meu número Silent 8. Hills PT, tá ligado? Tava Foi bem muito- isso, cara. muito específico. Era muito específico, porém eles não deixaram claro e, tipo, foi meio aleatório. O pessoal não O descobriu pessoal porque era foi meio muito no aleatório. chute também. Sim. E, tipo, não tinha dica nenhuma, sabe? Você tinha que seguir essa lógica. Aí, enfim, aí descobriram que a boneca tava justamente lá naquela bolha onde tava sendo coisado sangue, lá no laboratório final. Então, ali, assim que ali explode, você consegue pegar aquela boneca. Aí você pegando aquela boneca, você consegue fazer o par de anjos ouvir a voz, que era o puzzle final. Aí a comunidade ficou literalmente 2 dias tentando descobrir esse puzzle, até que alguém foi lá e olhou os dados nos arquivos do jogo. Sei. Mas foi muito interessante ver todo mundo se unindo com esse Sim. puzzle. Porque tinha gente fazendo vídeo, tinha gente fazendo teoria. Ver Nossa, descobrir o foi que muito era. da hora, sim. Nossa, mas eu gostei, mas eu sinto que, tipo... Cara, cadê? Cadê minha recompensa? Eu sinto faltou. podia ser O alguma pessoal se mais. revoltou por causa disso depois, mas eu acho que só da experiência tem esse Da puzzle união interessante. também. E é a primeira vez que a gente vê isso no Resident Evil, né? Resident Evil é muito famoso por causa dos Então. puzzles, só que ter um puzzle tão grande assim, eles poderiam ter um cuidado mais pra, tipo, ter uma recompensa ou algo do tipo. E eu ia comentar que eu consegui pegar a boneca e a mão e tava comigo.
Eu fiz tudo certinho, eu fiz os passos pra conseguir pegar a boneca. Caramba. E sem descobrir. É porque de tanto explorar, tipo, na parte do triturador, eu demorei pra caramba, porque eu tava matando zumbis, tava explorando, então eu passei 15 minutos lá e caiu um monte de corpo suficiente pra desentupir lá. Eu dei 8 descargas também pra ver se acontecia alguma coisa. Então eu segui esses passos e apareceu o boneco pra mim. Tanto é que tá no meu primeiro save, porém eu não sabia o que fazer, né? Aí tanto a mão da garota quanto a boneca ficaram lá no baú, mas eu não soube o que fazer. Isso aparece tipo com uma setinha, né? De check, não aparece? Isso, tem até como você descartar, sabe? Então, Sim. realmente não tem nenhum motivo a mais além disso. Mas foi muito interessante esse puzzle, foi uma experiência nova e eu achei que foi bem legal ver a comunidade se unindo pra tentar Espero que resolver. eles adotem isso para próximos jogos. Mas antes da gente também seguir para o final do episódio, eu quero perguntar sobre o final do jogo. O que você achou do final do jogo? Eu achei legal porque trouxeram a opção da escolha de novo, que é algo que a gente tinha visto lá em Resident Evil 3. E sobre os dois finais. Primeiro, o final que o Leon morre é terrível. É triste. Mano, é muito bom. É muito bom, como assim? Mano, isso é muito bom. Tipo assim, eu tava pesquisando alguma coisa e eu acabei tomando spoiler que tinha 2 finais. Então eu sabia que tinha um final ruim e tinha um final bom. Aí eu fiquei, mano, eu acho que o final ruim é o de destruir a Elps, né? E é meio óbvio, né? Que, tipo, os caras ficam falando, não, eu destruí não sei o quê, acabar com tudo. E o outro, é minha esperança e tal. Então fica meio pá, assim, meio óbvio. Mas, nossa, o final que você destrói a Elpis, e aí tem aquela cena do Leon lutando contra o Zemo, e ele apanha, tá ligado? E aí ele fala pra Grace, pelo menos eu consegui salvar você. Sim, nossa, é muito triste, cara. Nossa, pesado. Eu achei da hora. Achei legal que o dublador do Leon, em português, o Felipe, ele comentou que ele chegou nessa parte e ele não sabia que ia ter 2 finais. Nossa. Então imagina. O cara chorando. Ai, tadinho. Agora você vai dublar o outro, amor. Nossa, mas, tipo, eu quase destruí a Elps. Foi por muito pouco. E eu passei, tipo, uns 15 minutos olhando pra tela, tipo, decidindo. E indo e voltando na decisão. Pior que o Leon fala pra você, né? Então. Destrói, Porque promete eu tava pra mim. acreditando no Leon. Sim, tipo... Mano, mas eu não me importo com a Elps, eu só quero que você fique bem, cara. E, tipo, eu sabia que ia dar alguma merda pro Leon em algum desses finais. Aí, tipo, mano, em que final eu salvo o Leon? Era só isso que eu tava preocupado. Não posso deixar o Leon morrer. Aí, tipo... Tá, não, eu vou dar um voto de confiança pra Grace. Ela disse que sabia, aí depois do flashback também tinha ficado mais claro que talvez o final correto seja realmente libertar a Elps. E ainda bem que foi isso. E eu acho que foi até um final muito interessante, porque ele pega muita expectativa e vira, né? Então, a surpresa foi muito boa com esse final. Ainda bem que eu não peguei o final anterior. Tem o Dodge quem pegou esse final quando tava jogando mesmo. Mas também quem fez isso não prestou atenção no jogo, né? Pelo amor de Deus. Sim. Mas é bom porque depois, quando você zera, tipo, o jogo permite que você volta pro momento da decisão. Tipo, eu fiquei pensando, nossa, vou fazer o final zoado, e aí no final das contas tem que jogar um trecho enorme. Mas não, ele, tipo, te retorna pra cutscene que você vai jogar com ele de novo. Mas eu achei da hora. A luta de novo, né, com o Gideon, eu não gostei tanto assim. Eu achei que a arena, eu achei meio claustrofóbica, sabe? Eu achei a arena legal. De tudo, tipo, eu não gosto da decisão de, tipo, mais uma bola de carne, tipo... Nossa, isso, tentáculos. Tentáculos e tudo mais, e até o próprio Victor também, de como ele tava agindo no final. Porém, a arena eu até que gostei, eu achei ela bonita, interessante. Assim. Mano, e a luta, de fato, é o Gideon em cima de você, né? Tipo, ele é muito rápido. Sim. Então, tipo, você tem que ficar, tipo, lá, refletindo os golpes dele. Você deu parry no míssil? Não, nunca aconteceu isso comigo. Eu dei parry no míssil. Caramba. Eu dei parry no míssil, mano. Eu não sei se dá pra dar parry no carro também, quando você tá com o Mr. X. Sério mesmo? Porque eu vi que tem eu não vi esse vídeo, né? Mas, tipo, tem um vídeo que é, tipo, Leon dando parry nas coisas da mais normal a mais absurda. Então começa, tipo, sai defletindo um golpe. Aí depois ele defletindo motosserra. Sim. Aí eu não vi o final, né? Mas o do míssil eu consegui... Aí, tipo, mano... Coloca isso na descrição, agora. Mano, o bagulho tinha uma raquete, tá ligado? Sim. Aí a míssil volta no Gideon e tal. Nossa, isso é muito legal, tá ligado? Isso é realmente muito legal. Mas a luta quando ele viu o tentáculo... Mano, pra mim foi muito quebrada. Porque, tipo... Eu não tentei ficar desviando fisicamente dos tentáculos. Então eu tava, tipo, defletindo todos. Sim. E aí eu ficava, tipo, defletindo e atirando de volta. Então pra mim foi, tipo, uma luta de ficar defletindo os 3 golpes dele e ficar metendo bala. Foi por causa disso que eu não gostei também. Porque eu tava fazendo isso e atirando e, tipo, não tinha nada além disso, sabe? Não era dinâmico. Foi isso que me pegou um pouco. Mas de resto, tipo, geral, acho que é uma boss final mais interessante do que a gente teve nos últimos jogos. Tirando a da Mãe Miranda, eu acho que a da Mãe Miranda é uma boss final muito visualmente da interessante. 8? Do 8? É visualmente interessante, porém, tipo, em gameplay é a mesma coisa também. Tá. Eu não lembro um que teve diferente assim. Fechada, sempre a mesma coisa, né? E a da Mãe Miranda é mais claustrofóbica ainda, porque é literalmente um buraco que ela faz. Nossa. Mas visualmente é muito lindo, cara. Eu acho que eles acertaram demais ali.
Preciso terminar de jogar o 8. Depois eu falei pra você, né? Eu terminei o 9 né? e comecei a jogar o 8. Mas eu não sei se eu vou jogar o 8 agora, não. Tô em dúvida. Tô em dúvida, mas seria legal de qualquer forma. Mas eu achei muito épico. Não, tipo assim, quando eu volto pra cutscene, tipo, o Leon lá, tipo, mano, no meio, ele lá, tipo, agora se acabou, mano. Não sei o que, aí, bom. Sim. Aí ele aceitando com a Grace. O recolho da arma não tem mais, não existe. O curado existe. não precisa mais disso. Não, e no final ele fala, né? Nossa, nunca estive tão bem anos. Caramba! Imagina agora. Não, o pessoal falando que até a postura dele melhorou, porque ele tava meio corcunda ao longo do jogo, e no fim ele tá... Ele tava com dor, tá ligado? Ele agora consegue correr uma maratona sem tossir. Mano... Pô, eu fiquei pensando nisso agora. Especulação total. Será que um próximo jogo pode ser Leon e Chris, tal qual Resident Evil 5? Acho. Jogo, É jogo de dupla, jogo pra jogar de 2. Eu acho que é isso que eu aposto, cara. Porque, mano, eles colocaram esse final, tipo, tão na nossa cara. Ele comentando do Chris, o Esquadrão Alpha aparecendo, os zumbis da BSAA, sabe? O comentário do próprio Leon falando, não, eu tenho certeza que eu vou encontrar o Chris ainda. E, cara, a gente tá chegando num ponto onde a franquia, ou ela chega ali, no fim do funil, onde começa as coisas a se conectar tudo, ou senão vai começar a virar repetição. Então, acho que o próximo jogo tem muita chance de ser isso. Do Leon e Chris e a gente explorando essa ponta aberta da BSAA e conexões. Sei, jogo de ação, né? Jogo de ação. Então, agora, se for jogo de ação, tipo, similar à campanha que a gente teve do Leon, não mais do que isso, pelo amor de Deus, não Chris no Resident Evil 6, eu, sabe, vou ficar menos chato com isso, sabe? Vou aceitar, tipo, tá, deixa vir, vai. Eu fico... Então, acho que essa é a minha dúvida. Se eles vão seguir esse modelo de vamos ter um protagonista que é mais vulnerável e acompanhado de um personagem legado, ou se vai ser, tipo assim, voltar pra uma coisa mais um lado pro outro, tá ligado? Ou muita ação, ou muito terror, sabe? Tipo, separar as coisas. Talvez eles comecem a dividir por jogo agora. Tipo, um jogo mais survival horror e talvez um jogo mais ação. Que nem eles faziam, sei lá, na época do Resident Evil 6, que tinha, sei lá, o 6, o Revelations e tudo mais. Sei. Talvez por DLC também, que nem eles fizeram no 7. Que é uma coisa mais terrorzão também, e depois vira... É uma possibilidade. DLC é mais... Sim, eu tô animado pra DLC do 9. Também. Espero que seja boa. Eu não consigo ver uma situação com a Grace, mas com o Leon acho que é mais fácil imaginar. Sim. E pelas declarações do diretor. Inclusive, cara, esse diretor mano, ele é muito cômico, cara. Ele apareceu com várias imagens, tipo, Candy Crush de Resident Evil. Light Novel de escolha de quem é a esposa do Leon. Nossa. Foi bem engraçado, mas, tipo... Pelo que ele comentou ali, provavelmente tem muita chance de ser algo relacionado ou ao Leon e ao como que tá a relação dele agora. Porque eu acho que essa questão do casamento virou um ponto importante também. Ou talvez algo relacionado ao passado da Alicia. Porque tinha rumores sobre isso também. Talvez ela explorando e como que ela chegou na conclusão da Elvis e tudo mais depois. Um prequel, né? Isso. Pô, seria legal. Seria muito interessante. Seria ótimo. Daria, nossa, imagina, tipo, o Leon atualmente fazendo as coisas dele, aí em paralelo, tipo, sei lá, se ele tava vendo as coisas da Ashcroft, aí, tipo... Seria legal. Sim, talvez com um flashback. Seria interessante. E tá faltando o modo Mercenários também, porque a gameplay desse jogo é tão boa que precisa de um modo Mercenários, cara. É impossível eles não terem lançado isso no Tem nenhum modo difícil. Precisava ter modo Mercenários, mano. Saudade do modo Mercenários. Bom, mas eu acho que é isso. Conseguimos completar mais um episódio de Resident Evil aqui na garagem. Mais um pra conta. Tô feliz. Tava com vontade de fazer esse episódio. Nosso hacking para os mortos. Inferno. E eu espero que não demore tanto pra gente falar de Resident Evil aqui na garagem. Não, tomara que saia logo mais um jogo aí, daqui a 2 anos. Tem rumores do remake do Verônica, né? Sim. Sim, eu quero ver. E esse ano, também, né? Esse ano vai ter o novo filme de Resident Evil dirigido pelo Zack Cregger. Nossa, mano. Mano, se o filme for bom, é tipo, os fãs de Resident Evil venceram esse ano. É verdade. Venceram. Não, a gente já venceu de qualquer maneira. Nem o filme ruim do Zack Cregger, se for ruim mesmo, vai me abalar. Não, eu tenho fé. Eu também. Tô depositando fé nesse filme. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Eu espero, pelo menos. Sim. Bom, acho que com isso podemos encerrar, então. Sim. Então, eu sou o Cauã. Ou melhor, eu sou o Leon S. Kennedy. Só por hoje. Só deixa eu finalizar assim, vai. Só vai. Eu sou o Ethan. Droga, eu ia falar que era o Ethan. Tá bom. É verdade, sim. Eu sou a Jill. É isso. Então é isso, pessoal. Valeu. Stars. Falou. Resident Evil. A new day breaks, it lights the way.
Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Rosa. Locução e trabalhos técnicos: Marcela Prilli. Produção e mídia: Thiago Watanabe. Criação: Fábio Sgroy.